Depois de chegar ao topo do servidor nacional, a primeira coisa que Yeon-jae Yang fez foi apagar a sua conta sem hesitar por um momento. Depois, virou-se e mergulhou diretamente num jogo de motor virtual porque o ouro dentro deste mundo estava diretamente ligado a dinheiro do mundo real. Uma única queda de um artefato lendário seria suficiente para permitir que 3 gerações vivessem sem trabalhar. No momento em que Yeon-jae Yang entrou no jogo, ele despertou uma classe oculta chamada Andarilho. Para a maioria dos jogadores, a missão de principiante significava matar slimes. A sua missão de principiante, no entanto, era caçar outros jogadores novos. No final, foi-lhe até exigido que ajudasse os monstros a derrubar todo o mundo do jogo. Dito isto, quando ele entrou pela primeira vez no jogo, a sua tarefa inicial ainda era matar slimes. Para Yeon-jae Yang, que já tinha dominado os primeiros lugares de 87 jogos online, este nível de dificuldade não era diferente de esmagar uma formiga com os dedos, até a próxima missão lhe exigir que lesse uns impressionantes 100 livros. Sem outra escolha, Yeon-jae Yang dirigiu-se para a biblioteca. A bibliotecária observava-o com óbvia curiosidade, porque nenhum jogador principiante alguma vez se tinha sentado ali a ler durante dias a fio. Desde o lançamento do jogo, quase ninguém se tinha disposto a aceitar esta missão. Nesse momento, Yeon-jae Yang deu um passo à frente e perguntou se havia um segundo volume do livro que tinha nas mãos. Quando se confirmou que ele tinha realmente terminado de ler 100 livros, a bibliotecária ficou paralisada por um breve momento. No segundo seguinte, a sua consciência foi tomada por uma inteligência artificial dentro do jogo. Ela então alcançou um baú trancado e tirou o segundo volume que Yeon-jae estava à procura. Confuso, Yeon-jae Yang perguntou por que é que este livro em particular precisava de ser guardado em separado. Ela sorriu fracamente e explicou que era um livro especial, um que só podia ser recuperado através de um pedido direto. Ao ouvir isso, Yeon-jae Yang não pensou muito no assunto e estendeu a mão para pegar no livro. No instante em que seus dedos tocaram nas páginas, a inteligência artificial que mantinha este mundo começou a fazer cálculos a um ritmo frenético. Alvo detetado. O sujeito pode preencher os critérios para o andarilho da próxima geração. Condições de atribuição de missão oculta cumpridas sem que Yeon-jae Yang se apercebesse. Ele foi oficialmente designado como um sujeito de análise. Ao folhear o livro, ele descobriu registros que descreviam um tesouro escondido debaixo do lago na aldeia de principiantes. Embora ninguém nunca tivesse visto o que realmente era, mas o livro afirmava claramente que era o vestígio mais antigo da escuridão. Segundo a lenda, o vestígio da escuridão foi escondido debaixo do lago por um aventureiro lendário chamado Azriel. Como ninguém nunca o tinha encontrado, a história foi se desvanecendo gradualmente da memória pública. Yeon-jae Yang verificou o mapa perto da aldeia de principiantes e descobriu que só existia um corpo de água nas proximidades, o Lago de Allen. Depois de sair da biblioteca, ele dirigiu-se diretamente para lá. Exatamente quando ele estava a pensar que o lago parecia calmo demais para possivelmente esconder algo relacionado com a escuridão, o sistema de repente exibiu uma notificação a indicar que ele tinha acionado uma missão e que a linha da história principal tinha sido ativada. Depois de uma enchente caótica de janelas do sistema passar pela sua visão, o ecrã final da missão tomou conta de tudo. Ele não esperava que o jogo, mal uma semana após o lançamento, lhe atirasse uma missão de rank B+. Mesmo assim, isso era mais adequado para alguém do seu calibre. No momento em que Yeon-jae Yang confirmou a missão, uma estátua no fundo do lago iluminou-se com um pulso de luz roxa no peito. Sem hesitar, ele saltou diretamente para a água. No instante em que submergiu, a visão à sua frente deixou-o atordoado. Quem diria que um lago de aparência tão pequena pudesse ser tão insondavelmente fundo? Ao mesmo tempo, dentro de uma filial regional da Arcádia, alertas de aviso vermelhos surgiram no ecrã de controle principal. O diretor Hans olhou para o ecrã incrédulo. Os servidores estão online há menos de uma semana. Como é que a linha da história principal já pôde ser acionada? Os servidores europeus estão a funcionar há 3 meses sem incidentes, o que faz o servidor nacional parecer verdadeiramente excepcional. Um subordinado rapidamente informou que, de acordo com a análise deles, um único jogador tinha ativado um elemento especial ligado à linha da história principal. Embora o diretor não conseguisse perceber que tipo de elemento poderia permitir a um jogador influenciar a própria operação do jogo, estava claramente para além da sua autoridade, não lhe deixando outra escolha senão escalar o relatório. De volta ao jogo, depois de mergulhar várias vezes, Yeon-jae Yang veio à superfície mais uma vez. A sua habilidade de mergulho tinha subido para o rank B, permitindo-lhe suster a respiração por mais tempo debaixo de água e concedendo-lhe um ponto adicional de resistência. Ele já tinha descido quase 200 metros, mas o fundo do lago ainda não estava à vista. A ideia de desistir da missão começou a surgir na mente de Yeon-jae Yang.
O jogo ainda estava na sua fase de lançamento e outros jogadores estavam ocupados a matar monstros, a limpar masmorras e a competir por vantagens iniciais. Entretanto, ele estava aqui preso a perder tempo a subir de nível a sua habilidade de mergulho. Pior ainda, a sua cápsula de jogo tinha sido comprada a prestações. 920 mil por mês não era um fardo pequeno. Ele tinha planeado originalmente confiar no seu talento excepcional para jogos para farmar equipamento de topo e convertê-lo em dinheiro. Se isto se arrastasse por mais tempo, ele poderia não só não conseguir ganhar dinheiro, como até falhar um pagamento. Ainda assim, esta missão oculta poderia ser exclusiva apenas para ele. E como um jogador de topo, como poderia ele possivelmente desistir de tal privilégio? Com esse pensamento, Yeon-geog saltou para frente mais uma vez e mergulhou de volta no lago. A cena mudou para a sede da Sikaco na região europeia. Jenica Bauer, uma das principais representantes da empresa, ainda estava a dormir profundamente. De repente, uma mensagem urgente despertou-a. Quando ela abriu a janela de chat, um jovem de cabelo loiro relatou: um jogador da região descobriu uma pista de classe oculta na aldeia de principiantes. De acordo com a análise da inteligência artificial Ariel, isto poderia levar diretamente à ativação da linha da história principal. Jenica franziu o sobrolho e perguntou confusa: desde quando é que jogamos algo com tanto impacto na aldeia de principiantes? O jovem loiro abanou a cabeça. Nós não. Aquele tipo é que o fez. Ao mencioná-lo, Jenica praguejou em voz baixa. Ela pegou imediatamente no seu tablet e começou a pesquisar rapidamente nos registros internos. Em breve, ela encontrou informações relacionadas com o vestígio da escuridão. Os dados afirmavam que a profissão de classe oculta, Andarilho do Caos, não tinha sistema de níveis e não possuía capacidades ofensivas diretas. Isto deixou Jenica perplexa. Poderia uma classe como essa sequer funcionar corretamente no jogo? O jovem loiro lembrou-a. Mas este andarilho tem uma habilidade especial. Ao ouvir isso, Jenica continuou a deslizar. Quando leu as linhas seguintes, as suas pupilas contraíram-se violentamente. Ela gritou: aquele tipo perdeu o juízo? Colocar algo assim no jogo? 10 dias passaram num piscar de olhos. Através de um esforço implacável, Yeon-geog finalmente chegou ao fundo do lago. Lá, ele recuperou um colar e colocou-o. Ao mesmo tempo, apareceu uma notificação do sistema: missão concluída, recompensa obtida, colar guia de luz. A descrição do colar avisava que continha vestígios antigos desconhecidos e que quem o usasse devia pensar 2 vezes, e depois pensar novamente. Soava menos como uma descrição e mais como uma ameaça, deixando Yeon-ja e Yang a pensar se o jogo sequer queria que os jogadores o usassem. Mas como um jogador de topo, ele vivia para esse tipo de emoção desconhecida, por isso escolheu usá-lo sem hesitação. O sistema perguntou imediatamente: tem a certeza que quer usar este item? Confuso, Yeon-ja e Yang ainda assim selecionou sim. Depois apareceu outro aviso: tem mesmo a certeza que o quer usar? Com um suspiro, ele clicou em sim novamente. Ele não esperava o que veio a seguir. Cada vez que ele confirmava, o sistema exibia outra janela de confirmação, infinitamente. Depois de clicar como um maníaco durante 2 minutos e meio, Yeon-ji finalmente perdeu a paciência e praguejou: o que há de errado com este sistema? Ainda mais absurdamente, o sistema pareceu responder como se o pudesse ouvir. Afirmava abertamente que sabia que Yeon-ji estava furiosamente a clicar em confirmar. Então, uma voz de rapaz veio do outro lado da janela do sistema. Está bem. Ok. Se insistes tanto, então é claro que pretendes mesmo usar o item. Não te arrependas mais tarde. Eu avisei-te muitas vezes. A partir de agora, causa o caos neste mundo com tudo o que tens, tal como eu. Yeon-ji estava prestes a perguntar quem ele era quando um clarão de luz atravessou o painel. Mudança de classe completa. Classe oculta. Andarilho do Caos. Ao mesmo tempo, o sistema de níveis foi apagado e Yeon-ji ganhou pontos de atributo juntamente com algo chamado credibilidade. Essa classe ficou permanentemente ligada a ele e um novo sistema de missões foi adicionado. Quando Yeon-ji verificou a sua primeira missão, um suor frio percorreu a sua pele porque o objetivo era eliminar jogadores iniciantes. Depois de pensar no assunto, Yeon-ja acabou por apagar a sua conta e decidiu começar de novo. Porque, quando verificou seu painel de status há pouco, descobriu que não conseguia ganhar a XP. Nem sequer tinha um nível. E num jogo como este, o sistema de níveis era a base de tudo. Yeon-ji já não podia subir de nível, o que significava que o seu potencial de crescimento tinha sido completamente removido. Nas fases iniciais do jogo, a diferença talvez não fosse imediatamente óbvia. Mas assim que os níveis dos outros jogadores começassem a subir, uma lacuna intransponível formar-se-ia inevitavelmente entre eles. Então o sistema deu outro golpe: eliminação de personagem indisponível.
Só então Yeon Jae-young percebeu por que o sistema tinha tentado tão desesperadamente impedi-lo de usar o colar. Ele deitou-se no chão, a pensar que, como uma classe oculta, tinha de haver algo mais, algum tipo de vantagem especial. Com isso em mente, ele abriu novamente o seu painel de status e procurou repetidamente. Foi então que reparou num atributo adicional chamado credibilidade. Ao abrir a descrição, o painel indicava que este atributo aumentava a capacidade do utilizador de interferir com o mundo. Uma vez ativado, podia reescrever artificialmente as leis do mundo, mas seria consumido permanentemente depois. A explicação deixou Yeon Ji-young completamente perdido. Ele não conseguia entender nada daquilo. No final, só podia dizer a si mesmo para levar as coisas um passo de cada vez, pelo menos, terminar a tarefa em mãos. A cena mudou para os campos de caça para iniciantes, no lado oeste da aldeia. Na área onde os Slims se reuniam, jogadores recém-conectados, especialmente aqueles que tinham acabado de receber as suas missões de iniciante, quase sempre vinham aqui para farmar níveis enquanto completavam objetivos. Depois de terminar outra morte, um homem finalmente conseguiu um drop, um pedaço de essência de slime. A rapariga atrás dele apressou-se, dizendo com inveja que aquilo podia ser vendido por 50 moedas de cobre. O homem decidiu imediatamente passar o fim de semana inteiro a farmar slimes aqui por dinheiro. A rapariga perguntou rapidamente o que ele planeava fazer sobre o exame simulado da próxima segunda-feira. Escondido atrás de uma árvore, Yeon Ji-young observava-os silenciosamente. Ter de eliminar pessoalmente estes novatos de olhos arregalados, estes caloiros ingênuos, fê-los hesitar, pelo menos por um momento. Se todo este sangue novo no jogo fosse exterminado, isso provavelmente afetaria também o funcionamento do jogo. Mas depois outro pensamento passou-lhe pela cabeça. Esta era uma missão atribuída pelo sistema, e ele estava apenas a jogar o jogo normalmente. Nesse momento, os dois iniciantes sentiram de repente algo aproximar-se rapidamente deles. Felizmente, o homem virou-se mesmo a tempo, evitando por pouco uma facada fatal pelas costas. O atacante estalou a língua e disse casualmente, nada mal. Na verdade, sobreviveste ao ataque único. Ele então declarou que este campo de caça lhes pertencia. Sem a permissão deles, ninguém podia caçar aqui. A observar de lado, Yeon Ji-young franziu a testa interiormente, pensando que só tinham passado alguns dias desde o lançamento. Como é que estas pessoas já estavam a demarcar território? A jovem rapariga gritou de volta imediatamente. Este é um campo de caça para iniciantes. É uma área pública. Quem te deu o direito de o reivindicar? Quando o homem de cabelo verde se aproximou, as pupilas da rapariga contraíram-se violentamente porque ela viu que o nome dele brilhava vermelho. Neste jogo, um nome vermelho significava apenas uma coisa: tinhas matado outros jogadores. Vendo medo nos seus rostos, o homem de cabelo verde escarneceu. Se não queres morrer, desaparece agora. Sem outra escolha, a rapariga olhou desesperadamente para os jogadores à volta a pedir ajuda, mas nem uma única pessoa se adiantou. O homem ferido não pôde deixar de protestar. É só um jogo. Não podemos todos simplesmente jogar e divertir-nos? O homem de cabelo verde e os três atrás dele congelaram por uma fração de segundo. Depois, desataram a rir às gargalhadas de forma exagerada. Exatamente por ser um jogo, zombaram eles. Podemos fazer o que quisermos. Nenhuma lei se aplica aqui. Antes que ele pudesse terminar de falar, um grito repentino irrompeu atrás dele. Todos se viraram em choque, apenas para ver que um dos seus lacaios já tinha perdido uma perna, completamente cortada. Então eles viram-no, Yeon Jae-young a cantarolar para si mesmo enquanto caminhava na direção deles. Sem lhes dar tempo para reagir, ele agarrou na sua lâmina longa e avançou. O arco do seu golpe seguiu o seu movimento, cortando diretamente através dos seus corpos. Eles nem sequer conseguiram erguer uma defesa antes de serem mortos instantaneamente com um único golpe. À medida que as mortes eram registradas, a cor do nome de Yeon Ji-young mudou lentamente de verde para vermelho e a sua credibilidade aumentou em 3 pontos. Só então ele percebeu que cada jogador morto concedia um ponto de credibilidade. Antes que ele pudesse terminar de verificar o painel, os dois iniciantes de antes caíram de joelhos ao seu lado, agradecendo-lhe repetidamente. Yeon Yang virou-se para eles e disse calmamente, não precisam de me agradecer, eu também vos vou matar. Ambos congelaram, a pensar se tinham ouvido mal. Erguendo a sua lâmina, Yeon Ji-young disse-lhes para não se sentirem muito mal. Estou apenas a fazer isto por uma missão, é só um jogo. Quando o homem encontrou seu olhar, ele finalmente entendeu. Isto não era uma brincadeira. Yeon-ji não lhe deu chance de fugir. Um golpe limpo dividiu-o ao meio. Depois de matar os dois, a credibilidade aumentou em mais 2 pontos. Os jogadores à volta olhavam para a cena em completo choque. Yeon Ji-young virou-se então para eles com um sorriso alegre. Vocês são os próximos. Aqueles que apenas ficaram a ver.
Percebendo como as coisas estavam más, todos se viraram imediatamente e fugiram. A partir daquele dia, um rumor começou a circular nos fóruns oficiais de Arcádia de que, perto da aldeia dos iniciantes, tinha aparecido um louco que caçava jogadores. Naquela noite, um jogador corria a toda velocidade pela floresta escura como o breu. Em pânico, ele tropeçou numa pedra e caiu no chão. Aquele único momento de hesitação foi suficiente para que o par de olhos vermelhos como sangue atrás dele o alcançasse. Ele gritou em desespero. Se queres caçar, então caça monstros. Por que é que me estás a matar? Yeon-ji-yang respondeu calmamente. Isto é caçar, não é? Enquanto falava, ele desembainhou a sua lâmina, pronto para acabar com a vida do homem. Em puro pânico, o homem gritou que fazer algo tão imoral logo no início do jogo nunca seria tolerado pela empresa e que ele denunciaria Yeon-jae no site oficial. Ao ouvir isto, Yeon-jae-yang parou os seus movimentos. Ele olhou para o homem friamente e perguntou, do que você está falando? Você não considerou quem está te mandando fazer isso? O coração do homem tremeu violentamente com aquelas palavras. No instante seguinte, a lâmina de Yeon-jae-yang caiu, partindo em dois. Depois de caçar sem parar durante a noite toda, o cansaço finalmente começou a aparecer. Em Arcádia, os jogadores que morriam recebiam uma restrição de login de 24 horas como punição, parte do sistema antivício do jogo projetado para aprofundar a imersão. Essa mesma regra deixou a central de atendimento ao cliente invulgarmente ocupada nos últimos dias, pois os jogadores inundaram com reclamações, alegando que eram vítimas de PK malicioso e exigindo que suas proibições de login fossem suspensas. Quando o responsável correu para investigar, o líder da equipe só pôde dizer que, em algum momento, as reclamações relacionadas a PK aumentaram subitamente. Com as ligações chegando uma após a outra, o gerente, já preocupado com a ativação precoce da história principal, agora enfrentava mais uma dor de cabeça e não teve escolha a não ser ordenar horas extras para o departamento de suporte. Enquanto isso, de volta ao jogo, Yeon-ji-yang verificou seu painel e viu que sua credibilidade havia atingido 1025 pontos, resultado de passar 2 noites em claro. Ele estava bastante satisfeito, embora não pudesse deixar de se perguntar por que os desenvolvedores lhe deram uma tarefa que claramente atrapalhava a experiência de jogo. Incapaz de entender, ele acabou desistindo de pensar e optou por continuar trabalhando. Quando ele estava prestes a sair, um grupo de Slimes se aproximou lentamente dele. O sistema notificou imediatamente que ele havia salvado os Slimes em perigo, aumentando sua afinidade com a raça Slime. Depois de vê-lo eliminar os jogadores que tentaram caçá-los, os Slimes pularam ansiosamente em sua direção. Yeon-jae-yang riu. Parece que já me tornei um inimigo público. Me dar bem com vocês não parece tão ruim. Depois de brincar com os Slimes por um tempo, ele de repente ouviu um movimento vindo das profundezas da floresta. Virando-se, ele avistou uma fraca luz de tocha piscando na escuridão, jogadores procurando por ele. Ele estendeu a mão e deu um tapinha em um dos Slimes. Preciso ir. Em pouco tempo, o grupo chegou ao local onde ele estava. Liderando-os estava o mesmo homem de cabelo verde que havia sido morto antes e ligou para reclamar, tentando suspender sua restrição. Vendo a figura de Yeon-ji-yang recuar para a floresta, eles imediatamente o perseguiram. Depois de correr por um tempo, Yeon-ji-yang parou na beira de um penhasco. Os jogadores que o perseguiam rapidamente o cercaram. Para evitar outra fuga, o homem de cabelo verde avançou, zombando dele abertamente. Ele zombou que Yeon-jae-yang era agora um rato numa armadilha e o aconselhou a se render. Em resposta, Yeon-jae-yang apenas sorriu fracamente. Ele então ficou na beira do penhasco, lentamente inclinando o corpo para trás. O homem de cabelo verde nunca esperou que aquele lunático realmente ousasse pular. Pouco antes de atingir o chão, Yeon-jae-yang reagiu quase na velocidade da luz e desconectou-se imediatamente do jogo. A cena foi gravada por jogadores próximos e rapidamente enviada para várias plataformas. Nas sessões de comentários, alguns zombaram dele, outros elogiaram sua execução, mas muito mais vozes estavam cheias de condenação e abuso. Sentado em frente ao seu computador, o homem de cabelo verde olhava atentamente para os tópicos do fórum. Percebendo que Yeon-ji-yang só havia iniciado o PK nos campos de caça de Slimes, ele concluiu que seu nível não poderia ser muito alto. Com isso em mente, ele decidiu formar uma equipe especificamente para lidar com Yeon-jae-yon. Logo depois, ele postou um tópico de recrutamento nos fóruns. No dia seguinte, jogadores que haviam sido mortos anteriormente por Yeon-jae-yon se reuniram no ponto de encontro designado. O homem de cabelo verde fez um discurso apaixonado antes de anunciar o início oficial da reunião de subjugação do desordeiro.
O que realmente atrai jogadores de todo o mundo para o jogo de realidade virtual arcade é sua capacidade de analisar o comportamento do jogador e gerar o desenvolvimento narrativo correspondente. Até mesmo eventos que ocorrem na internet do mundo real são analisados e incorporados pela inteligência do jogo que supervisiona todo o sistema, Ariel. Ao sentir a formação de um grande grupo de jogadores, ela imediatamente começou a analisar a causa subjacente. Uma vez concluída a análise, uma nova história principal foi gerada, ligada à missão associada, as sombras despertas do esquecimento. Ao mesmo tempo, o homem de cabelo verde, ainda no meio da reunião, recebeu uma notificação do sistema. Quase simultaneamente, todos os jogadores ao redor da praça receberam o mesmo alerta. Ao abrir a missão, eles descobriram seu objetivo: capturar o demônio açougueiro escondido no habitat do Slimes e massacrando jogadores novatos. Enquanto isso, alarmes soaram mais uma vez nas telas gigantes da sede da filial da Arcadia no país. O diretor convocou imediatamente todos os líderes de equipe exigindo saber o que estava acontecendo, porque uma missão principal global apareceu sem qualquer aviso prévio. Os líderes de planejamento e design curvaram a cabeça apressadamente, afirmando que também estavam se esforçando para encontrar uma causa. Ao ouvir isso, o diretor explodiu, lançando uma tirada furiosa contra os executivos presentes. Os servidores mal estavam no ar e eles já haviam perdido o controle da situação, tanto que eles nem sabiam o que estava realmente acontecendo. Ninguém ousou falar depois disso. Todos entenderam o quão crítica a situação havia se tornado. Afinal, até mesmo emitir uma tarefa repentina e comum para todos os jogadores teria sido aceitável. Mas a investigação revelou que essa tarefa estava profundamente ligada à história principal. Isso significava que todas as projeções anteriores feitas pela equipe de narrativa estavam erradas. A trama principal havia começado oficialmente apenas 2 dias depois de ser gerada. Em circunstâncias normais, uma história principal era mais como uma semente após sua criação. Ela não brotava e dava frutos imediatamente. Mesmo as histórias geradas por Ariel geralmente levavam meses antes que pudessem realmente afetar toda a base de jogadores. No entanto, agora, o desenvolvimento interno do jogo havia escapado completamente do controle da equipe de narrativa, comprimindo o que deveria levar vários meses em apenas 2 dias. An não pôde deixar de pensar que, se isso fosse descartado como mero erro de cálculo, a margem de erro era absurda. Enquanto folheava dados e analisava relatórios internos, ele de repente encontrou um vídeo relacionado a Yeon-jae e Yang nos fóruns. Depois de perguntar, seus subordinados relataram que um certo usuário estava repetidamente praticando PK nos campos de caça para iniciantes. Eles agora suspeitavam fortemente que este jogador estava diretamente conectado ao surgimento da história principal atual. An tentou rastrear o IP de login informações relacionadas de Yeon-jae através do backend, apenas para descobrir que a sede havia colocado restrições de acesso em todos os seus dados. Mesmo sendo oficial de mais alto escalão da filial regional, An não tinha autorização. E quando ele viu que Yeon-jae e Yang já havia matado 1025 jogadores, sua testa se franziu profundamente. A cena mudou para a manhã seguinte. Ainda meio adormecido, Yeon-jae e Yang foi acordado pelo som de notificação de seu computador. Ele o abriu e entrou no site oficial da Arcadia, apenas para encontrar um evento recém-lançado na página inicial, convocando todos os jogadores iniciantes a se unirem para derrotar o criminoso PK cruel que ocupa os campos de caça para iniciantes. Yeon-jae não pôde deixar de pensar como aquilo era descarado. Estava claramente direcionado a ele. A contagem de comentários já havia ultrapassado 3. Com as coisas escalando a esse ponto, ele não teve escolha a não ser interromper temporariamente a missão de massacrar iniciantes. Mas olhar para a cápsula de jogo, que ele ainda estava pagando em parcelas, o fez sentir dor de cabeça. Sem fazer missões, ele não poderia ficar mais forte, muito menos farmar equipamentos para ganhar dinheiro. Depois de voltar ao jogo naquele dia, ele se sentou do lado de fora dos campos de caça, pensando em suas opções. Ele nunca imaginou que o jogo chegaria ao ponto de criar um evento especial apenas para caçá-lo. Exatamente quando Yeon-jae e Yang estava prestes a abandonar o campo de caça de Slimes e ir para outro lugar, o slime apareceu de repente e bloqueou seu caminho. Ele parou e escutou. Havia vozes de jogadores conversando em algum lugar atrás dele. Os dois seguiram a trilha daquele slime por todo o caminho e finalmente avistaram Yeon-jae e Yang perto do penhasco. Eles não haviam sido mortos por ele antes, então não o reconheceram. Enquanto corriam, gritaram para ele não roubar o monstro deles. Yeon-jae e Yang baixou o olhar. O slime que eles haviam deixado com pouco HP olhou para cima e fixou os olhos nele. Após um breve silêncio, Yeon-jae e Yang colocou o chapéu e começou a caminhar em direção a eles. Um jogador com o apelido de Aqui para ganhar dinheiro franziu a testa, dizendo que a aparência de Yeon-jae e Yang parecia estranhamente familiar.
Mas o companheiro avançou e tentou empurrar Yeon-ja e Yang, uma ação hostil que ativou a marcação de ataque. Yeon-ja e Yang não se esquivou, mas um sorriso fino e torto repuxou o canto de sua boca. No momento seguinte, o ID do atacante começou a ficar vermelho lentamente. Então Yeon-ji Yang se jogou no chão e gritou: "Encontrei um Pequer! Ele está aqui! Alguém vem aqui!" Os jogadores que estavam procurando em vão viraram a cabeça em direção ao grito no instante em que ouviram um criminoso PK. Graças ao evento, qualquer um que matasse com sucesso um criminoso PK receberia a recompensa correspondente. Percebendo que as coisas tinham dado errado, o cara da armação tentou culpar Ryo, mas quando ele se virou, Yeon-ja e Yang já estava longe. Os outros jogadores não perderam tempo com palavras. As armas saíram e eles avançaram como um só. Só então os dois perceberam que havia um penhasco atrás deles, sem ter para onde fugir. Aqui para ganhar dinheiro finalmente se lembrou daquela silhueta. Ele tinha visto em um vídeo do fórum, mas a multidão enlouquecida pela recompensa se recusou a ouvir, avançando e cortando-os em pedaços, 18 pedaços em um piscar de olhos. Depois de correr por um tempo e ver que ninguém o seguia, Yeon-ja e Yang finalmente parou. Uma vez salvo, o slime pulou direto para seus braços, insistindo em ficar com ele. Yeon-ja e Yang se moveu gentilmente para o lado, bem quando estava prestes a verificar seus ferimentos. Quando o sistema notificou que ele havia resgatado um slime em perigo, sua afinidade com a raça slime atingiu o nível máximo, concedendo-lhe o título de amigo do Slimes. Vendo a notificação aparecer, Yeon-ji Yang congelou por um momento. Mas, pensando bem, ele passou os últimos dias no campo de caça de slimes matando iniciantes. Cada novato que ele eliminava significava outro slime salvo. O título se encaixava. Ainda assim, todos aqueles slimes eram apenas de nível 1, então mesmo com a afinidade no máximo, não parecia muito útil. Ele precisava de outra maneira para quebrar o impasse. Antes que ele pudesse terminar esse pensamento, o sistema emitiu outro alerta. Seu status de credibilidade atingiu o requisito mínimo. Uma relação cooperativa com a raça slime foi estabelecida. Ele agora podia consumir credibilidade para ajudá-los. Conforme as notificações chegavam, um novo status rotulado como credibilidade apareceu na parte inferior dos painéis de informação do slime. Depois de ler a descrição, um leve sorriso surgiu nos lábios de Yeon-ja e Yang. Ele não pôde deixar de se maravilhar com o quão insano este jogo era. Então era para isso que a credibilidade realmente servia. Com essa percepção, Yeon-ja e Yang levantou a mão em direção aos slimes e começou a lançar. O sistema o avisou que, uma vez usada, a credibilidade seria consumida permanentemente, pedindo confirmação. Sem hesitação, Yeon-ja e Yang selecionou sim. No instante seguinte, um fantasma enorme de uma estátua divina se manifestou atrás dele. O sistema anunciou que os atributos base da raça slime foram alterados. Seus níveis saltaram instantaneamente para o nível 15, uma aura poderosa irradiando de seus corpos. Na maioria dos jogos, os monstros se opõem aos jogadores, inimigos feitos para serem derrotados. Monstros também são uma parte indispensável de um jogo. Entre eles existe uma categoria que serve como a primeira presa de um iniciante, ao mesmo tempo que atua como parceiro de treinamento de combate mais básico, comumente conhecido como monstros de tutorial. Em Arcadia, os designados para esse papel são os slimes. Mas o que aconteceria se esses monstros de tutorial de repente se tornassem muito mais fortes? Tão fortes que os iniciantes não conseguiriam mais derrotá-los. No início, os principais fóruns ainda estavam cheios de clipes divertidos de outros jogos. Então um vídeo intitulado Slimes são fortes demais começou a se espalhar rapidamente, acumulando mais de 1 milhão de visualizações e assumindo o primeiro lugar nos fóruns. Quando um vídeo é reproduzido, ele mostra um jogador acabando de carregar o jogo. Ele olha para baixo e percebe que até as linhas de suas próprias palmas são claramente visíveis, maravilhando-se com quão incríveis são os gráficos. Olhando ao redor, ele avista um slime de aparência fofa vagando não muito longe. Seguindo o tutorial para iniciantes, ele saca sua arma, ansioso para testar o motor de combate do jogo. Mas enquanto ele se aproxima do slime, ele também o percebe. Antes que ele possa reagir, o slime avança, diminuindo a distância em um instante. Um único ataque básico é tudo o que é preciso para matar o jogador na hora. O sistema então informa que, após morrer, ele deve esperar 24 horas antes de poder fazer login novamente. No início, muitas pessoas na seção de comentários do vídeo se recusaram a acreditar. Como alguém poderia perder para monstros de uma zona de iniciantes? Mas à medida que mais e mais jogadores eram mortos, os comentários rapidamente se transformaram em um mar de lamentos e reclamações. A partir daquele dia, quase todos os 10 mil novos usuários que entravam em Arcadia diariamente não conseguiam sair do campo de caça de slimes. Aqueles slimes,
Ainda com aparência fofa, não sofriam dano, não importava como os iniciantes os atacassem. Enquanto isso, os Slimes precisavam apenas de alguns golpes para drenar o HP de um jogador para quase zero. Sentado em uma encosta, Yeon-Jeong observava o caos abaixo e caiu na gargalhada. Normalmente, os Slimes eram monstros reativos que só contra-atacavam depois de sofrer dano. Mas desde que ele os fortaleceu, eles agora eram capazes de iniciar ataques aos jogadores. Parecia que credibilidade não era apenas um status. Poderia ser um valor destinado a subverter o próprio senso de credibilidade do jogo, muito mais complexo do que ele imaginava. Enquanto Yeon-Jeong ponderava sobre isso, o esquadrão que tentou caçá-lo mais cedo estava agora completamente cercado por Slimes. O cara de cabelo verde ainda se mostrava durão, gritando que eles não passavam de alguns Slimes. Antes que ele pudesse terminar, um slime de repente saltou para cima, voando sobre sua cabeça. Ele caiu reto, matando instantaneamente. Testemunhando isso, os companheiros de equipe restantes perderam toda a vontade de continuar lutando. Mas com Slimes por toda parte, não havia para onde fugir. Enquanto eram eliminados um por um, a credibilidade de Yeon-Jae-Young continuava a aumentar. Os resultados superaram suas expectativas depois de apenas 2 horas. Sua credibilidade já havia atingido 3.924, acumulando-se 4 vezes mais rápido do que antes. Será que o verdadeiro objetivo desta tarefa não era simplesmente fazê-lo matar iniciantes? Era para ele maximizar a força dos Slimes e farmar credibilidade através deles? Quando Yeon-Jeong tentou consumir credibilidade novamente para aprimorar ainda mais os Slimes, ele descobriu que eles não podiam mais ser fortalecidos. Como esperado, as coisas não progrediriam exatamente como ele queria. Ainda assim, por enquanto, esses Slimes eram mais do que suficientes para lidar com os iniciantes. Com eles trabalhando aqui para ele, Yeon-Jeong estava finalmente livre para ir para o próximo local. A cena mudou para a sede da filial da Arcádia no país. No início daquela manhã, An convocou todos os chefes de departamento, sem exceção. Sua expressão era sombria, sua raiva mal contida enquanto ele exigia um relatório de status imediato. Um executivo se adiantou e explicou que uma amplificação anormal de status foi detectada entre os Slimes na noite anterior. Como resultado, jogadores novatos estavam morrendo para Slimes em grande número e a situação ainda estava em andamento. An perguntou imediatamente sobre a resposta da sede. O homem respondeu que as repetidas tentativas de contatar a sede falharam, sem resposta até o momento. An então insistiu, perguntando quantos status dos Slimes haviam aumentado. Se fosse apenas 2 ou 3 vezes, as coisas não teriam saído do controle assim. Após uma breve hesitação, o subordinado respondeu que os atributos gerais dos Slimes aumentaram 10 vezes. O coração de A afundou. Após um momento de reflexão, ele de repente percebeu a gravidade da situação e perguntou pelo HP inicial dos novos jogadores. A resposta veio rapidamente, exatamente 100 pontos, o que significava que com o poder de ataque atual do Slime, um único golpe era suficiente para matar um jogador instantaneamente. An simplesmente se recusava a acreditar que Arcádia pudesse sofrer com algo de nível tão baixo. Afinal, por trás do jogo estava uma das inteligências artificiais mais avançadas do mundo. Cada ação dentro do sistema era calculada e planejada nos mínimos detalhes. An entrou em uma sala cheia de cápsulas de jogo, determinado a verificar pessoalmente o que realmente estava acontecendo. Assim que a cápsula foi ativada, o sistema confirmou sua autorização de nível 3. Momentos depois, ele foi transportado para um vasto espaço de dados vazio. Flutuando no centro daquele espaço estava a inteligência artificial Ariel. An deu um passo à frente, afirmando que estava ali para confirmar um problema específico. Em resposta, Ariel abriu lentamente os olhos e o encarou em silêncio. Em outro lugar, depois de algum tempo, Yeon-Jeong retornou aos campos de caça de Slimes, apenas para encontrar a área completamente deserta. Depois que a contagem de mortes de novatos ultrapassou 9.000, sua taxa de crescimento diminuiu visivelmente. Yeon-Jeong imaginou que os rumores sobre a força normal dos Slimes finalmente haviam se espalhado. Ele ocasionalmente via jogadores acima do nível 15 caçando na área, mas os números ainda estavam aumentando, embora lentamente. Quando sua credibilidade ultrapassou 10.000, o sistema soou. Abrindo seu painel, Yeon-Jae-Young viu uma notificação. 10.000 eliminações de novatos alcançadas, desbloqueando o título de carniceiro de novatos. O sistema também notou que ele havia excedido a faixa de recompensa predefinida e, após um recálculo, concedeu-lhe um baú de recompensa de nível médio. Sem hesitação, Yeon-Jae-Young o reivindicou e abriu. No instante seguinte, um raio roxo caiu na frente dele. Observando o espetáculo, Yeon-Jae-Young não pôde deixar de se perguntar se aquilo era algum tipo de baú armadilha. Quando o raio desapareceu, uma esfera de energia preta e roxa flutuava no ar.
Sua forma se assemelhava a um ovo, algo ainda em incubação. Após girar violentamente, rachaduras se espalharam pela superfície do ovo. Ele se partiu em duas metades e o sistema notificou Yoon-Ji-Young que ele havia obtido uma pedra mágica. Ao mesmo tempo, uma silhueta demoníaca gigantesca apareceu atrás dela. A sombra olhou para Yoon-Ji-Young e exigiu saber quem ele era e como ousava invocá-la. Sob aquela pressão esmagadora, uma emoção inexplicável percorreu seu corpo. Ele olhou para cima e viu o nome flutuando acima da figura: Satanás, o Rei do Caos. A silhueta piscou uma vez e depois se dissipou lentamente. De dentro dela, uma forma física desceu ao chão. A figura murmurou que uma manifestação completa ainda era impossível. O corpo invocado era claramente menor do que o pretendido, mas mesmo esse poder seria suficiente para aniquilar aqueles anjos malditos. Yoon-Ji-Young encarou a pequena figura diante dele, em silêncio. Satanás também pareceu perceber que seu corpo era absurdamente pequeno. Após um breve acesso de raiva, ele se virou para Yoon-Ji-Young e exigiu friamente como ele ousara invocá-lo. Yoon-Ji-Young explicou que não conhecia nenhuma magia de invocação. Ele apenas havia reivindicado um baú de recompensa de nível médio e Satanás apareceu do nada, chamando-se de seu enviado demoníaco. Ao ouvir a palavra enviado, Satanás enrijeceu, murmurando para si mesmo que, em seu estado atual, provavelmente não se qualificaria nem como um demônio de baixo escalão. Aquele lunático nem se deu ao trabalho de consultá-lo antes de forçar a existência do contrato, e ainda havia inúmeros assuntos não resolvidos no reino infernal. Yoon-Ji-Young simplesmente ficou de lado, observando silenciosamente Satanás reclamar e mergulhar em frustração. Ainda assim, a julgar por seu comportamento, havia poucas dúvidas de que aquele era de fato o rei demônio Satanás. Embora, por alguma razão, ele tivesse acabado em um estado tão lamentável. Depois de desabafar por um tempo, Satanás só pôde aceitar a realidade com um suspiro. Ele admitiu que, devido ao contrato forçado, havia se tornado enviado demoníaco de Yoon-Ji-Young. Como resultado, os dois teriam que agir juntos no futuro próximo. Dizendo isso, Satanás voou e se acomodou no topo da cabeça de Yoon-Ji-Young, pedindo-lhe casualmente para cuidar bem dele a partir de agora. Yoon-Ji-Young se sentiu em conflito. Ter um rei demônio sentado em sua cabeça não era exatamente algo que ele soubesse como sentir. Antes que ele pudesse organizar seus pensamentos, Satanás pareceu sentir algo incomum dentro de seu corpo. Ele então comentou, surpreso, que Yoon-Ji-Young possuía uma força absurdamente poderosa. Naquele momento, o sistema emitiu um aviso. A credibilidade poderia ser consumida para liberar o poder do enviado demoníaco, mas Yoon-Ji-Young também foi avisado para não ser enganado pelo enviado. Após detectar aquele poder, um sorriso malicioso se espalhou lentamente pelo rosto de Satanás. Ele percebeu por que havia sido arrastado para este contrato em primeiro lugar. E se as coisas fossem feitas corretamente, talvez fosse possível derrubar aqueles bastardos emplumados de seus pedestais. Com esse pensamento, Satanás perguntou sem rodeios a Yoon-Ji-Young se ele lhe entregaria todo aquele poder. Yoon-Ji-Young, no entanto, não tinha ideia a que tipo de poder Satanás estava se referindo. Satanás zombou e disse-lhe para parar de se fazer de bobo. Era o próprio poder capaz de subverter as leis do mundo. Ouvindo isso, Yoon-Ji-Young perguntou se Satanás estava se referindo ao atributo conhecido como credibilidade. Satanás confirmou e continuou, dizendo que, como um mero humano, Yoon-Ji-Young só poderia exercer tal poder de forma limitada. Seria melhor para ele entregar tudo. Em troca, Satanás lhe prometeu riqueza imensurável. A partir dessa breve troca, Yoon-Ji-Young obteve uma percepção crucial. O atributo que até mesmo um rei demônio cobiçava provavelmente desempenharia um papel fundamental no jogo. Com isso em mente, Yoon-Ji-Young perguntou o que Satanás poderia realmente fazer por ele se toda a sua credibilidade fosse entregue. Satanás deu um sorriso de cumplicidade antes de levantar a mão e formar um poderoso círculo de magia espacial. Ele então pegou um equipamento e declarou que se Yoon-Ji-Young estivesse disposto a desistir de toda a sua credibilidade restante, o item seria dele. Yoon-Ji-Young verificou os atributos do item. Todos os atributos eram de primeira linha. No entanto, o nível necessário para equipá-lo era impressionante, mesmo nos servidores da UE, que foram lançados meses antes dos servidores nacionais. Os jogadores mais bem classificados mal estavam chegando ao nível 50. E considerando que Yoon-Ji-Young nem possuía mais um sistema de níveis, era questionável se ele conseguiria equipá-lo. Então, ele recusou a oferta de Satanás. Satanás presumiu que o item simplesmente não era suficiente para satisfazê-lo, o que, pensando bem, fazia sentido. Alguém capaz de formar um contrato com uma existência como ele dificilmente seria comum. Quando Satanás perguntou o que Yoon-Ji-Young realmente queria, ele ficou momentaneamente em dúvida. No entanto, antes que o pensamento passasse, Yoon-Ji-Young perguntou se Satanás poderia fortalecer monstros.
Satanás ergueu uma sobrancelha e perguntou em qual monstro ele estava pensando. Yeonja Yang respondeu de forma direta. Eram os Slimes perto da vila dos iniciantes. Ao ouvir que eram Slimes, criaturas de um nível tão baixo que não poderiam ser mais fracas, Satanás congelou. Um momento depois, ele caiu na gargalhada, segurando a barriga e comentando que, em toda a sua longa vida, esta era a primeira vez que um contratante fazia tal pedido. Vendo a reação de Satanás, Yeonja perguntou se era realmente possível. Satanás zombou, dizendo que a palavra impossível não existia em seu dicionário, e então perguntou quanta credibilidade Yeonja Yang estava disposto a pagar. Sem a menor hesitação, Yeonja Yang respondeu, tudo. No momento em que as palavras saíram de sua boca, Satanás declarou que o contrato estava selado. Imediatamente, um enorme círculo mágico se desdobrou sob seus pés. Ao mesmo tempo, a missão de eliminação de novatos de Yeonji Yang foi atualizada, transformando-se em pela ira dos Slimes. O limite de tempo foi redefinido para 7 dias e um monstro da classe soberano foi invocado. Raios violentos atingiram o fundo da floresta, um após o outro. De dentro da tempestade, um slime colossal emergiu. A Rainha Slime, um monstro soberano de nível 100. Enquanto isso, dentro dos campos de caça aos Slimes, um grupo de jogadores de alto nível ainda se deliciava com os ganhos massivos de experiência proporcionados pelos Slimes. Embora não tivessem ideia de que tipo de bug o jogo estava sofrendo, os Slimes de nível 15 eram ridiculamente fáceis de lidar em comparação com outros monstros do mesmo nível. Para iniciantes, este lugar poderia muito bem ser o inferno, mas para jogadores de alto nível como eles, era nada menos que um paraíso para subir de nível. No momento em que se preparavam para procurar mais Slimes, o chão sob seus pés começou a tremer violentamente. Ao mesmo tempo, um encantamento obscuro ecoou pelos arredores. A intenção por trás do cântico era inconfundível, ira pura e sem adulteração. Ó seres inocentes e massacrados, vocês e sua espécie viveram em paz por gerações. No entanto, invasores malignos repentinos buscaram sua aniquilação. Agora, levantem-se e comecem sua vingança sangrenta. Quando o cântico terminou, uma onda de energia violenta irrompeu de uma fissura e, um após o outro, Slimes começaram a se materializar dentro de seu brilho. Seus corpos mudaram de cor, tornando-se um tom profundo de roxo. Os 3 jogadores olhavam para a cena, totalmente incapazes de compreender o que estava acontecendo. Os Slimes, no entanto, não lhes deram tempo para reagir, avançando em um enxame instantaneamente. O homem de um olho só percebeu rapidamente que a aura que irradiava desses Slimes era várias vezes mais forte do que antes. No momento em que o homem de um olho só teve certeza de que estava condenado, alguns instantes se passaram e ele percebeu que ainda estava vivo. Quando abriu os olhos, viu que os Slimes haviam contornado completamente seus corpos, correndo em direção à retaguarda. Seus companheiros se viraram apenas para ficarem totalmente atordoados com o que viram. Os Slimes não atacaram um único jogador. Em vez disso, eles se reuniram, empilhando-se até formarem um monte de slime com mais de 10 metros de altura. Naquele momento, uma notificação do sistema apareceu à força no campo de visão de todos. Dizia que os Slimes viveram livremente nas planícies da Luz Verde, uma raça que prezava a paz acima de tudo. No entanto, o influxo repentino de humanos transformou seu lar em um matadouro irracional. Após inúmeros atos de resistência, eles chegaram a uma conclusão. Já não havia mais necessidade de aguentar. Eles lutariam pela paz. E assim, eles escolheram o sacrifício, oferecendo suas próprias vidas para invocar um grande soberano capaz de tirar toda a sua raça da tragédia. Quando uma mensagem do sistema terminou de rolar, um monte de slime lentamente se condensou em uma forma humanoide. A Rainha Slime de nível 100 nasceu. No instante em que a Rainha Slime ganhou consciência, ela soltou um grito agudo e furioso em direção aos jogadores. O som era ensurdecedor, espalhando-se por dezenas de quilômetros enquanto a onda de choque derrubava as árvores ao redor. O homem de um olho só olhava incrédulo para a cena diante dele. Ele nunca tinha ouvido falar de tal monstro, nem em seu próprio país, nem nos fóruns das nações que haviam lançado o jogo antes. De uma colina distante, Yeonji Yang observava calmamente tudo o que acabará de acontecer. Ao ver a imponente Rainha Slime, ele questionou o pequeno ovo, afirmando que só havia pedido para que os Slimes fossem fortalecidos, não transformados em algo assim. Antes que ele pudesse terminar de falar, o rugido que abalava a terra alcançou a posição deles. Sentindo o poder da Rainha Slime, Satanás comentou com leve arrependimento que se ela fosse um pouco mais forte, poderia ser recrutada diretamente para o exército demoníaco como uma gloriosa soldada. Ele acrescentou que até mesmo as formas de vida mais inferiores, uma vez que seus corações de vingança fossem despertados, poderiam liberar um potencial aterrorizante. Quem diria que eles criariam seu próprio soberano? Ouvindo isso, Yeonji Yang perguntou o que Satanás queria dizer com um coração de vingança.
Satanás explicou que os humanos neste mundo massacravam Slimes desde o momento em que nasciam. Então, ele apenas atiçou aquele instinto enterrado dentro deles. Ele até mesmo compartilhou uma parte da credibilidade de Yeon-ji-yang com os Slimes. A percepção deixou Yeon-ji-yang atordoado. Apenas uma fração foi suficiente para levar uma raça inteira a um novo estágio de evolução. Ele não conseguia imaginar que tipo de existência teria surgido se Satanás não tivesse desviado um pouco e lhes dado tudo em vez disso. Vendo a expressão de Yeon-ji-yang, Satanás disse-lhe casualmente para não se surpreender muito. Isso era simplesmente o poder da credibilidade. Enquanto isso, nas profundezas da floresta, a rainha Slime, agora totalmente desperta, começou a marchar em direção aos assentamentos humanos. Os Slimes lançaram o primeiro ataque, e os jogadores instintivamente formaram linhas defensivas em resposta. Em um piscar de olhos, ambos os lados se chocaram de frente, e o campo de batalha mergulhou no caos. Naquele momento, um anúncio do sistema foi transmitido à força para todos os jogadores no servidor. O anúncio declarava que a história principal, Despertar da Escuridão Esquecida, havia começado oficialmente. Todas as missões relacionadas ao Carniceiro de Novatos foram removidas e substituídas por uma nova missão principal intitulada A Ira dos Slimes. O objetivo era simples. Derrote a Rainha Slime em 7 dias ou defenda com sucesso a Vila dos Iniciantes para clamar a vitória. Se a Pedra Guardiã no centro da vila fosse destruída, a missão falharia imediatamente. Mais importante, a última linha deixava claro, se a missão falhasse, a Vila dos Iniciantes seria permanentemente destruída. O pânico se espalhou entre os jogadores enquanto eles se perguntavam o que aconteceria com eles se a vila deixasse de existir. Antes que pudessem pensar sobre isso, o chão sob seus pés começou a tremer violentamente. Virando-se para as muralhas da cidade, eles viram uma sombra enorme se aproximando na colina do lado de fora. A Rainha Slime havia chegado. Satanás olhou para Yeon-ji-yang e perguntou o que nós planejamos fazer a seguir. Lá embaixo, todos os jogadores estavam dando tudo de si para conter o avanço dos Slimes. Se eles entrassem sorrateiramente agora e destruíssem aquela tal Pedra Guardiã, tudo isso não acabaria imediatamente? Um sorriso frio cintilou na mente de Yeon-ji-yang. Assim como o sistema o havia avisado, Satanás já estava tentando manipulá-lo, empurrando os eventos para o resultado que ele desejava. Yeon-ji-yang não o confrontou sobre isso. Ele simplesmente respondeu secamente que primeiro observaria como as coisas se desenrolariam. Após um momento de reflexão, Satanás chegou à sua própria conclusão. Yeon-ji-yang estava esperando até o último momento, apenas para intervir então e esmagar a última centelha de esperança de todos com as próprias mãos. Ele não pôde deixar de comentar que Yeon-ji-yang era verdadeiramente perverso. Haveria certamente algumas cenas espetaculares pela frente. Exatamente quando Yeon-ji-yang ficou sem palavras com a imaginação excessivamente vívida de Satanás, uma notificação do sistema apareceu de repente. Informava-o de que ele havia matado o novato e ganhado um ponto de credibilidade, seguido imediatamente por outro alerta idêntico. Em pouco tempo, as notificações se acumularam tão rapidamente que ele nem conseguia ler todas. Assim como Satanás havia dito, a situação havia chegado a um ponto em que a escolha agora cabia ao próprio Yeon-ji-yang. Diante dele estavam uma facção de jogadores e uma facção de monstros, e apenas uma poderia ser escolhida. Ao mesmo tempo, dentro da sala de conferências da filial local da Arcádia, a enorme tela transmitia imagens da Rainha Slime. Um monstro desse calibre aparecendo em uma vila de novatos era nada menos que catastrófico. Hong Tae-yeon, o chefe da equipe de narrativa, deu um passo à frente e afirmou que o servidor deveria ser desligado imediatamente. Tinha que haver um mau funcionamento grave do lado do servidor. Caso contrário, não haveria como um monstro de nível 100 aparecer em uma área inicial cheia de jogadores recém-trocados de classe. Huang Jihai, a designer-chefe, rapidamente concordou com ele, acrescentando que a equipe de design nunca havia criado tal monstro, o que significava que ele não foi produzido pela filial de forma alguma. Hong Tae-yeon sugeriu que o diretor apresentasse um protesto formal à sede. Nesse ritmo, o jogo se tornaria impossível de continuar funcionando. Depois de ouvir o relatório, o diretor ficou em um breve silêncio. Sua mente repassou tudo o que havia acontecido, desde o acionamento da história principal sem aviso, até o surgimento repentino do Carniceiro de Novatos, e finalmente, a inédita Rainha Slime lançando um ataque em grande escala na Vila de Novatos. De repente, o diretor pareceu perceber algo, seus olhos se iluminando com clareza. Ele olhou para seus subordinados e perguntou: "Vocês sabem que tipo de jogo nossa empresa sempre almejou criar? Um mundo de possibilidades ilimitadas, liberdade ilimitada e escopo ilimitado. Vocês realmente acham que a situação foi planejada deliberadamente pela sede? Aqueles preguiçosos geralmente jogam todo o planejamento detalhado e o design de eventos para nós.
Vocês honestamente acreditam que eles de repente se tornaram tão diligentes? Huang Jihai hesitou por um momento antes de perguntar cuidadosamente. Você quer dizer? O diretor a interrompeu sem hesitação. Isso mesmo. Cada um desses eventos foi desencadeado por um único usuário. A ativação antecipada da história principal, o fenômeno do carniceiro de novatos, o ajuste anormal dos atributos dos Slims, e agora até mesmo este monstro da classe Lorde. No momento em que essas palavras foram ditas, a sala de conferências caiu em um silêncio mortal. Depois que o choque inicial passou, todos lentamente perceberam que essa explicação era a única que fazia sentido. O diretor falou novamente. Se tudo isso foi causado pelas ações dos usuários, então não temos o direito de intervir. Essa é a política central da Arcádia. Não importa quais consequências esta tarefa possa levar ou quais penalidades possa trazer, atualmente não temos autoridade para interferir. Quando a cena voltou para a vila de novatos, as chamas já estavam se alastrando pela área. Os jogadores estavam travando um combate feroz nas ruas, lutando contra ondas de Slims que vinham de todas as direções. Felizmente, vários jogadores de alto nível estavam segurando a linha, impedindo que a vila fosse completamente dominada. Um NPC não pôde deixar de suspirar. Graças a Deus que esses aventureiros estão aqui. Caso contrário, o resultado teria sido impensável. Antes que ele pudesse terminar de falar, um assobio agudo cortou o ar atrás dele. O slime havia aparecido de alguma forma em suas costas, pronto para atacar. O NPC se virou, com o coração apertado. Naquela distância, não havia tempo para desviar. No momento crítico, um jogador de repente correu e bloqueou o ataque por ele. O jogador olhou para trás e sinalizou para ele recuar para a retaguarda. Com o jogador lhe dando cobertura, o NPC mal conseguiu escapar. Após chegar a um beco estreito, o guarda chamado Belém agradeceu apressadamente ao jogador. O jogador olhou para ele e respondeu calmamente que não havia necessidade de ser tão educado. Belém então disse que ver o jogador o lembrou de uma história que seu avô costumava contar. Nessa história, havia um guerreiro justo e corajoso que, assim como ele, nunca parou de ajudar os necessitados. Belém perguntou se o jogador estaria disposto a visitá-lo quando tivesse tempo, pois o diário de seu avô ainda continha registros sobre aquele guerreiro. Assim que o NPC terminou de falar, uma notificação do sistema apareceu diante dos olhos do jogador. A mensagem dizia que ele havia cumprido os requisitos para mudar para a classe oculta guardião e perguntava se ele aceitaria a missão, o herói de um conto antigo. O homem nunca esperou que uma classe oculta lendária realmente caísse em suas mãos. Sem hesitar, ele concordou imediatamente, dizendo que estava ansioso para aprender mais sobre o guerreiro da história. Belém assentiu e respondeu que não seria um problema, mas teria que esperar até que o monstro parasse de se enfurecer. Num piscar de olhos, o cerco da fúria do Slims já durava 3 dias. Durante esses dias, os jogadores foram repetidamente sobrecarregados pelos Slims, mas a comunidade do servidor se recusou a simplesmente desistir. À medida que mais jogadores de alto nível se juntaram após ouvirem os rumores, a maré da batalha começou a mudar drasticamente. Até mesmo os jogadores novatos formaram unidades de tarefas especiais, lançando suas próprias operações coordenadas. Em particular, o título Atormentador de Slims, ganho após matar 1000 Slims, provou ser um divisor de águas. Quando equipado, o título concedia um bônus de 30% de resistência contra Slims e aumentava o dano causado em 4% adicionais. À medida que mais e mais jogadores obtinham o título, os Slims eram gradualmente empurrados para a defensiva. Os jogadores finalmente começaram a ver esperança. O que antes parecia uma guerra impossível de vencer estava agora se encaminhando para a vitória. Nos últimos dias, Yeonji-og esteve de pé na encosta, observando silenciosamente tudo se desenrolar abaixo, enquanto o número de novatos mortos ultrapassava 30.000. Olhando para a contagem de mortes em constante ascensão, Satanás soltou um suspiro de admiração, chamando-a de uma guerra verdadeiramente massiva e observando que, apesar de ter visto inúmeros humanos, ele nunca havia encontrado um contratante tão diabólico quanto Yeon-ji-yong. Enquanto falava, Satanás deu tapinhas repetidos na cabeça de Yeon-ji-yong, elogiando-o sem restrições. Ser reconhecido por um demônio por praticar o mal deixou Yeon-ji-yong com um sentimento estranhamente complicado. Ainda assim, sua credibilidade já ultrapassava 20.000 pontos. Satanás então perguntou o que ele planejava fazer a seguir. Se as coisas continuassem nesse ritmo, a humanidade provavelmente sairia vitoriosa. Mais e mais jogadores humanos estavam se juntando à luta, empurrando os Slims cada vez mais perto da beira da zona de alerta. Ao ouvir isso, Yeon-ji-yang curvou os lábios em um leve sorriso e disse que se as coisas realmente terminassem assim, seria chato demais. Enquanto falava, ele abriu seu painel de status e olhou para ele, enquanto Satanás perguntava o que ele queria dizer com aquilo. Yeon-ji-yang explicou que finalmente era hora de escolher um lado e que,
A partir de agora, eles estariam ajudando aqueles adoráveis Slimes. Ao ouvir isso, um sorriso satisfeito se espalhou pelo rosto de Satanás. Enquanto isso, o diretor não teve outra escolha a não ser procurar sua superior, esperando que ela interviesse e pusesse fim ao cerco. Sentada atrás da mesa estava uma mulher chamada Lee Mi-yun, a diretora representante da Arcádia. Depois de ouvir seu relatório, Lee Mi-yun apenas olhou de volta para ele. Ela então perguntou se o diretor estava solicitando autoridade para suspender o cerco dos Slimes. O diretor respondeu que sim. Lee Mi-yun levantou-se de sua cadeira e declarou com calma, mas com firmeza, que era impossível. Eles não eram os deuses de Arcádia, apenas seus desenvolvedores. Ela continuou explicando que o que eles podiam e deviam fazer era nunca controlar o mundo do jogo em si. O papel deles era responder apropriadamente dentro das regras. Eles eram administradores, nada mais. No jogo, o cerco dos Slimes de 7 dias não foi nem longo nem curto, sem que ninguém percebesse. A área deixou de ser uma vila de iniciantes e naturalmente se tornou um campo de batalha. À medida que mais jogadores de alto nível se juntaram à luta, a batalha se aproximou de sua conclusão. Com apenas 10 minutos restantes na contagem regressiva, os Slimes se comportaram de forma estranha. Não houve um ataque em grande escala. Muitos jogadores começaram a especular que os Slimes haviam desistido. Afinal, romper as defesas em 10 minutos era impossível. Mas no momento em que o cronômetro entrou oficialmente em seus 10 minutos finais, o céu inteiro de repente ficou vermelho como sangue. Bem acima do campo de batalha, Yeon Ji-yeon falou calmamente. Vamos começar. Ao ouvir o comando, a rainha Slime abaixo dele começou a se mover lentamente, avançando em direção à vila de iniciantes. Os primeiros jogadores a reagir gritaram para que todos mantivessem a calma, insistindo que se pudessem aguentar por mais 10 minutos, a vitória seria deles. O que eles não perceberam foi que os Slimes mutantes que haviam enfrentado antes não eram nada em comparação com o que estava diante deles agora. Por incontáveis anos, os humanos haviam massacrado os Slimes inocentes brutalmente, e sua soberana finalmente decidiu que já tinha visto o suficiente. A poderosa governante escolheu entrar pessoalmente no campo de batalha em busca de vingança por seu povo. Ao mesmo tempo, todos os jogadores receberam o alerta do sistema anunciando o aparecimento da rainha Slime. No momento em que a viram, o pânico se espalhou enquanto os jogadores recuavam repetidamente. A confiança que conquistaram com tanto esforço foi estilhaçada. As imponentes muralhas da cidade de repente pareceram ridiculamente frágeis diante da rainha Slime. Ela podia simplesmente contornar as muralhas e lançar enxames de Slimes menores diretamente na vila. Ao verem Slimes várias vezes maiores do que antes, muitos jogadores se viraram e fugiram sem hesitar. Ainda assim, um punhado de jogadores se manteve firme. Um deles gritou para que todos mantivessem a formação e parassem de correr, insistindo que era apenas um jogo e que devia haver uma maneira de revidar. Antes que ele pudesse terminar sua frase, a mão maciça da rainha Slime desceu sobre sua cabeça. No instante seguinte, ele foi engolido inteiro pelo slime viscoso. Imediatamente depois, um feitiço poderoso atingiu o ombro da rainha Slime. Um homem de cabelo vermelho gritou para que todos ouvissem. Se eles pudessem aguentar firme nos últimos minutos, não haveria necessidade de matar o monstro. Tudo o que precisavam fazer era atrair sua atenção e impedi-la de chegar à praça da vila para vencer. Com os jogadores de alto nível segurando a linha, os outros finalmente pararam de correr. Aqueles que haviam fugido voltaram e correram em direção à praça. Eles gritavam a plenos pulmões, jurando apostar o orgulho de todo o servidor. Após mais alguns minutos de luta brutal, apesar das pesadas baixas, os Slimes foram finalmente contidos do lado de fora da praça. 10 segundos restantes. A rainha Slime lançou outra onda de ataques. 9 segundos restantes. Ela levantou o olhar em direção à praça como se tivesse notado algo. 8 segundos restantes. Após uma breve pausa, ela desencadeou um ataque furioso contra os jogadores abaixo das muralhas. 7 segundos restantes. O homem de cabelo vermelho finalmente deu um passo à frente, gritando para chamar a atenção dela. 6 segundos restantes. Tendo-a provocado com sucesso, ele começou a carregar sua habilidade suprema. 5 segundos restantes. Com seu ataque totalmente carregado, ele desembainhou sua lâmina e se lançou em direção à rainha Slime. 4 segundos restantes. Uma barreira de energia brilhou ao redor dela, arremessando-o para longe. 3 segundos restantes. Suspenso no ar, o homem explodiu em gargalhadas, gritando que a vitória era finalmente deles. 2 segundos restantes. A rainha Slime parou subitamente todo o movimento, seu olhar fixo em uma praça. 1 segundo restante. O homem de cabelo vermelho caiu ao lado do cristal da praça, desabando nos degraus enquanto ofegava por ar. Justo quando o homem de cabelo vermelho esperava o último segundo passar, com a vitória certa ao seu alcance. Um som agudo de estalo ecoou atrás dele. Ele se virou e sua pupila se contraiu.
O cristal guardião de ouro violeta estava se estilhaçando sob a lâmina de Yoon Jae Yang. Fragmentos de luz radiante se espalharam pelo capuz de Yoon, a poeira de cristal pousando em sua luva vermelha manchada de sangue, como se cinzas fossem lançadas sobre uma traição à própria humanidade. Os remanescentes do cristal caíram sobre o cabelo do homem ruivo como flores venenosas desabrochando em sangue, sua mente oscilando entre o choque e o vazio. No instante seguinte, uma mensagem do sistema se impôs na interface de todos os jogadores. Ira do Slime. Missão falhou. A aldeia dos iniciantes será permanentemente destruída. Observando o homem parado, congelado em descrença, Yoon Ji Yang falou calmamente. Foi mal, minha mão escorregou. A raiva tirou a fala do homem de cabelo vermelho, seus olhos reviraram. Yoon não lhe deu chance de responder. Sua lâmina brilhou, acabando com o jogador que já estava com PV crítico. Outros jogadores correram no momento em que o alerta do sistema apareceu, mas ao ver a cena na praça, eles congelaram. Eles tinham assumido que um monstro havia sabotado o cristal, só para perceber agora que tinha sido feito por um jogador. Assim que entenderam, as armas foram sacadas sem hesitação enquanto eles avançavam direto para Yoon Jae Yang. Encarando todos eles, Yoon Jae Yang não correu, mas simplesmente sorriu. No segundo seguinte, a notificação de aldeia de iniciantes destruída apareceu em todas as interfaces. A rainha Slime fora das muralhas explodiu de repente em incontáveis fragmentos. Quando os pedaços atingiram o chão, eles se espalharam rapidamente por todas as fendas e rachaduras. Então, eles se reuniram mais uma vez, subindo de volta ao ar. Alguns jogadores gritaram em alarme, não me diga que está gerando slimes. Outro jogador retrucou, dizendo para ele não ser ridículo. Monstros não poderiam possivelmente aparecer dentro de uma aldeia. Antes que ele pudesse terminar, a massa líquida realmente começou a gerar slimes, cada um centenas de vezes maior do que antes. Naquele momento, um anúncio mundial ecoou por todo o servidor. Por muito tempo ignorada no continente de Arcádia, a raça Slime se levantou contra os humanos que os brutalizam e saiu vitoriosa, expulsando a humanidade com sucesso. A partir deste dia, eles prosperarão nas terras humanas ao lado de seu soberano. A aldeia dos iniciantes foi agora oficialmente convertida em território Slime. Observando de uma colina distante, Yoon Jae Yang não pôde deixar de comentar, isso é legal pra caramba. Logo depois, cada jogador restante na aldeia recebeu um aviso. Eles entraram em uma zona de caça de nível 80. Antes que alguém pudesse processar o que isso significava, os Slimes se aproximaram de todas as direções, um por um. Os jogadores foram expulsos à força da aldeia. No dia seguinte, o incidente dominou as principais manchetes da mídia. Ninguém esperava que um jogo permitisse liberdade a um grau tão extremo. Yoon Jae Yang levantou-se e se lavou, depois começou a rolar pelas seções de comentários em vários fóruns. A internet já estava em polvorosa, fazer login e aparecer diretamente dentro de um ninho de monstros de nível 80 era algo que nenhum jogador poderia aceitar. Como resultado, a indignação pública rapidamente se voltou para os desenvolvedores. No entanto, em pouco tempo, alguns usuários apontaram que o incidente poderia estar ligado a Yoon Jae, já que vários jogadores que escaparam rapidamente relataram tê-lo visto no local logo após a destruição do cristal. Yoon Jae se perguntou se deveria manter um perfil mais discreto por um tempo. Por outro lado, ele só estava agindo de acordo com o jogo. Desde despertar a classe oculta, andarilho de uma era caótica, até vincular o infame rei demônio Satã como seu familiar, e até mesmo encontrar um homem misterioso que se comunicava com ele pelas janelas do sistema. Tudo parecia parte de um segredo muito maior, à espreita sob a superfície. Incapaz de entender, ele decidiu parar de pensar demais e deixar pra lá. Se a culpa fosse realmente dele, a empresa já teria banido sua conta há muito tempo. Após vários dias jogando sem parar, Yoon Jae Yang decidiu voltar ao mundo real, esfriar a cabeça e cuidar da sua matrícula na faculdade. Assim que entrou na sala de aula e se sentou, ele notou a pessoa ao seu lado assistindo a um vídeo de um jogo. Olhando mais de perto, ele percebeu que o personagem na tela não era outro senão o seu. O número de visualizações já havia ultrapassado 2 milhões. Ele não esperava que seu caos no jogo fosse gravado, muito menos que viralizasse completamente. Percebendo Yoon Jae Yang se inclinando, o cara sorriu e perguntou se ele queria assistir. Antes que Yoon Jae Yang pudesse responder, o homem se apresentou como Lee Gong-kun, dizendo que queria conhecê-lo. Yoon Jae Yang fez uma pausa por um momento e depois respondeu rapidamente com seu próprio pseudônimo, Lee Gong-lo. Ele então disse que estava assistindo a vídeos de um jogo chamado Arcádia, maravilhado com o quão insanamente alto era seu nível de liberdade, a ponto de Slimes poderem transformar uma aldeia de novatos em uma masmorra. De repente, ele mudou de assunto e perguntou se Yoon Ji Yang sabia sobre o açougueiro de novatos.
Ao ouvir isso, o coração de Yoon Ji-young deu um pulo enquanto ele se perguntava se esse cara de alguma forma sabia sua verdadeira identidade. Justo quando a tensão atingiu o pico, o outro estudante casualmente deu um tapinha em seu ombro, claramente assumindo que Yoon Ji-young simplesmente não sabia dos detalhes. Ele então começou uma explicação animada de tudo o que estava acontecendo dentro do jogo. Percebendo que o cara estava apenas exibindo seu conhecimento, Yoon Ji-young finalmente soltou um suspiro de alívio. O estudante até mostrou imagens dos assassinatos de novatos anteriores, insistindo que o chamado açougueiro de novatos era o verdadeiro culpado por trás do fracasso do cerco dos Slims. Yoon Ji-young pensou consigo mesmo que o cara era surpreendentemente perspicaz e que ele teria que ser muito mais cuidadoso a partir de agora. Não importa o que acontecesse, sua identidade como açougueiro não poderia ser exposta. Vendo que Yoon Ji-young permaneceu em silêncio, Lee Gong-kun presumiu que ele havia falado demais. Em pouco tempo, o resto da turma chegou e o professor entrou na sala. Ele se apresentou como Kim Tae-won, um professor do Departamento de Engenharia da Computação. Ele então se desculpou por tomar um pouco do tempo deles, observando que todos provavelmente foram expostos a muitas notícias relacionadas à realidade virtual na mídia ultimamente. Quando o professor mencionou Arcadia pelo nome, a expressão de Yoon Ji-young ficou séria. O professor continuou, dizendo que qualquer um que tivesse experimentado aquele mundo de jogo em primeira mão entenderia que a engenharia da computação tradicional sozinha não conseguia mais acompanhar o ritmo da era. Como resultado, a universidade decidiu que, a partir deste ano, o Departamento de Engenharia da Computação seria oficialmente renomeado para Departamento de Engenharia de Realidade Virtual. Depois que as aulas da manhã terminaram, Yoon Ji-young foi para o refeitório junto com Lee Gong-kun. Lee Gong-kun riu, dizendo que era honestamente louco que eles mal tinham se matriculado e o nome do curso já havia sido alterado. A prova de que Arcadia estava começando a influenciar o mundo real. Apenas por seu comportamento, era óbvio que ele era um fã ardoroso de Arcadia. Quando ele perguntou se Yoon Ji-young jogava, Yoon Ji-young manteve a regra de não ser notado e afirmou que não tinha dinheiro para uma cápsula de jogo, então nunca tinha experimentado. Para impedir que as perguntas continuassem, Yoon Ji-young casualmente perguntou se Lee Gong-kun estava jogando o jogo atualmente. No momento em que Arcadia surgiu, Lee Gong-kun pareceu ganhar uma energia infinita, afirmando orgulhosamente que seu nível no jogo era bem alto e que ele poderia facilmente carregar Yoon Ji-young se ele começasse a jogar. Afinal, com a aldeia de novatos destruída, todos os pontos de surgimento se tornaram aleatórios, tornando muito mais difícil para os recém-chegados começarem. A cena então mudou para a sede, dentro do escritório da diretora executiva, Lee Mi-yoon. Olhando para o relatório sobre a aldeia de novatos destruída, ela não pôde deixar de pensar que a carga de trabalho à frente seria esmagadora. Ela havia antecipado que o nível extremo de liberdade de Arcadia eventualmente levaria a situações inesperadas, mas não esperava que uma reviravolta tão massiva fosse desencadeada por um único usuário. Ainda assim, o resultado não foi totalmente ruim, pois o incidente concedeu a Arcadia uma exposição na mídia sem precedentes. Depois de voltar para casa, no momento em que Yoon Ji-young fez login, Satan reclamou com raiva por ter sido deixado esperando, apesar de ser um rei demônio. Yoon Ji-young explicou que ele havia virado várias noites durante a batalha anterior e simplesmente precisava de mais descanso. Ao ouvir isso, Satan imediatamente começou a reclamar sobre como os corpos humanos eram frágeis, e era exatamente por isso que ele odiava firmar contratos com humanos. Antes que ele pudesse terminar, Yoon Ji-young de repente ouviu passos apressados atrás dele. Quando ele se virou, a rainha Slime se lançou diretamente em seus braços. Perdendo o equilíbrio, Yoon Ji-young foi jogado no chão. Os Slimes menores atrás dela se amontoaram animadamente também. Somente depois de ser completamente lambido por eles, Yoon Ji-young finalmente conseguiu recuperar o fôlego. Satan, que também estava esmagado sob os Slimes, gritou furiosamente para aquelas pequenas criaturas moles saírem de cima dele. Depois de um tempo, a rainha Slime liderou seus súditos para se alinharem ordenadamente na frente de Yoon Ji-young. Ela levantou a saia e curvou-se ligeiramente, dando-lhe um sorriso significativo enquanto os outros Slimes abaixavam a cabeça para expressar sua sincera gratidão. Yoon Ji-young acenou com a mão, dizendo que era simplesmente o que ele deveria ter feito. Assim que as palavras saíram de sua boca, uma notificação do sistema apareceu, afirmando que ele havia expulsado a humanidade e estabelecido uma pátria exclusiva para os Slimes, um feito que seria lembrado pela raça Slime para sempre. Seu título amigo dos Slimes foi atualizado para Salvador dos Slimes, e ele também recebeu uma recompensa conhecida como a Coroa Slime. No instante seguinte, uma coroa dourada radiante apareceu acima de sua cabeça e, ao completar a tarefa, ele ganhou 2000 pontos adicionais de credibilidade.
Depois de reivindicar as recompensas, Yeonji-young imediatamente abriu seu painel do sistema para revisá-las. O título Salvador dos Slims concedia um pequeno aumento em seus status, mas este título, juntamente com Açougueiro de Novatos, nunca poderia ser visto por outros jogadores. Satan então perguntou se era hora de partir, dizendo que só de olhar para aquelas criaturas sem vida já o deixava enjoado. Yeonji-young sentiu mesmo. Então ele se preparou para seguir para o próximo destino junto com Satan. A Rainha Slime os escoltou por uma longa distância antes de finalmente parar. Enquanto isso, dentro de um espaço misterioso em algum lugar desconhecido, um anjo lentamente começou a despertar após sentir uma estranha onda de energia nos fóruns. Após a destruição de uma aldeia de novatos, os jogadores rapidamente identificaram um centro alternativo localizado 10 km ao norte, uma região conhecida como Domínio de San Mikhail. Os monstros ao redor daquela área eram de nível relativamente baixo e o equipamento vendido pelos NPCs tinha um preço razoável. A notícia se espalhou rapidamente entre os jogadores, e logo um grande número começou a se aglomerar na cidade. Como esperado, Yeonji-young também chegou lá. No entanto, no momento em que ele chegou aos portões da cidade, um guarda parou e perguntou seu nome. Yeonji-young disse o nome Dex. O guarda então perguntou se ele tinha vindo da direção da aldeia dos novatos. Yeonji-young respondeu que era mais ou menos verdade, acrescentando que tinha ouvido dizer que os Slims de lá tinham enlouquecido completamente e que muitas pessoas tinham vindo daquela direção ultimamente. Percebendo que o incidente já tinha chegado aos ouvidos dos NPCs, ele sabia que precisaria ser muito mais cuidadoso a partir de agora. Após uma breve conversa com o guarda, Yeonji-young foi autorizado a entrar na cidade. No entanto, ele logo notou que, desde que chegou, Satanás estava olhando ao redor inquietamente. Então Yeonji-young perguntou ao ovinho o que estava acontecendo. Satanás disse que o lugar parecia estranhamente familiar para ele, embora não fizesse sentido ele já ter estado ali. Ele então se virou para Yeonji-young e perguntou por que ele continuava chamando-o de ovinho. Yeonji-young explicou que o nome completo de Satanás soava muito imponente e chamá-lo casualmente atrairia facilmente a atenção das pessoas ao redor. Depois de saborear esse pensamento por um momento, Satanás então perguntou como Yeonji-young planejava usar a credibilidade que acabará de ganhar, já que a batalha massiva anterior deve tê-lo ajudado a acumular bastante. Yeonji-young abriu seu painel de status e confirmou que sua credibilidade de fato havia ultrapassado os 30.000 pontos. No momento em que Satanás viu o número, ele praticamente começou a babar, alegando que deixar aqueles pontos com Yeonji-young era um desperdício e que ele poderia muito bem entregá-los todos. Ouvindo isso, Yeonji-young respondeu com absoluta decisão e rejeitou a ideia sem hesitação. Satanás ficou imediatamente ansioso, argumentando que sem sua ajuda, Yeonji-young não conseguiria usar adequadamente essa credibilidade de qualquer maneira, e que seria melhor trocá-la com ele por equipamentos poderosos. Com esses itens equipados, conquistar todo o continente seria fácil, e até mesmo vendê-los renderia dinheiro suficiente para Yeonji-young viver no luxo no mundo real pelo resto de sua vida. Yeonji-young o interrompeu, dizendo que se algum dia precisasse de algo no futuro, ele naturalmente trocaria sua credibilidade por isso. E Satanás imediatamente se virou e o amaldiçoou como um completo idiota. Embora as condições oferecidas pelo ovinho fossem extremamente tentadoras, Yeonji-young acreditava que depender dele para usar a credibilidade estava longe de ser uma estratégia ideal. O verdadeiro valor desse poder provavelmente excedia em muito o equipamento que o ovinho tirou casualmente. Até que ele entendesse completamente o que a credibilidade realmente representava, ele sabia que tinha que permanecer cauteloso. Mais importante, tornar-se invencível muito cedo tiraria toda a graça do jogo. Logo depois, Yeonji-young entrou na cidade e encontrou um distrito comercial já lotado de pessoas. Com o ovinho a tiracolo, ele decidiu passear pela cidade primeiro, esperando encontrar alguém que realmente valesse a pena. Depois de andar um pouco, ele notou 2 NPCs sentados juntos, discutindo algo em voz baixa. Um deles reclamou que a senhora tinha emitido recentemente novas cotas de produção de minério de ferro, chamando isso de um desastre completo, já que eles estavam trabalhando sem parar por dias. O NPC careca suspirou e acrescentou que, se eles não conseguissem cumprir a cota, a punição era quase garantida. No momento em que a palavra senhora chegou aos seus ouvidos, um sorriso lento e sinistro se espalhou pelo rosto de Yeonji-young, pois as coisas de repente começaram a ficar interessantes. Satanás olhou para sua expressão e se perguntou silenciosamente que tipo de esquema perverso este humano estava tramando agora. Yeonji-young então deu um passo à frente, interrompeu os 2 NPCs e afirmou calmamente que talvez pudesse ajudar a resolver o problema sobre o qual eles estavam falando. Os 2 NPCs imediatamente se animaram com as palavras de Yeonji-young e perguntaram com entusiasmo se ele estava falando sério.
Momentos depois, Yun-ji Yang aceitou uma missão dele chamada Os Problemas do Mineiro, que exigia que ele coletasse 20 pedaços de minério de ferro com recompensas extras por qualquer excedente. Depois de ler os detalhes da missão, Satanás o aconselhou a largar um trabalho tão medíocre, chamando-a de uma tarefa repetitiva de baixo nível, destinada a ninguém. Mas Yeon-jae Yang disse a ele para dar uma boa olhada ao redor. Satanás se virou para o mercado movimentado atrás dele, onde ferreiros anunciavam seus produtos em voz alta. Ele zombou, dizendo que não passavam de ferreiros comuns, que mal valiam a pena notar. Yeon-ji Yang calmamente apontou que a maioria deles eram na verdade jogadores, enquanto os verdadeiros ferreiros NPCs eram surpreendentemente escassos. Com um fluxo massivo de jogadores para a cidade, a demanda por materiais de ferraria disparou. No entanto, quase ninguém estava disposto a assumir a tediosa tarefa de minerar minério de ferro, fazendo a demanda disparar enquanto a oferta permanecia estagnada. Satanás franziu a testa e perguntou o que isso mudava, dizendo que minério de ferro ainda era apenas minério de ferro. Yeon-jae Yang não lhe respondeu imediatamente. Em vez disso, ele disse a Satanás que ele entenderia em breve e que, por enquanto, eles deveriam se concentrar em ganhar um dinheiro fácil. A cena então mudou para a mansão de Sir Mikhail. Como senhora do território, Mikhail sentou-se à sua mesa, revisando ansiosamente uma pilha de relatórios. Apenas um mês atrás, o minério de ferro era vendido por 10 moedas de cobre por unidade, mas o preço já havia subido para 15, ameaçando espremer as margens de lucro dos ferreiros a nada. Se essa tendência continuasse, o mercado logo seria inundado apenas com equipamentos de baixa qualidade feitos por aprendizes. A longo prazo, a qualidade geral da produção do território despencaria. Mikhail sabia muito bem que uma crise séria se aproximava. Ao mesmo tempo, dentro de uma caverna de mineração nas profundezas de uma região montanhosa, Yeon-ji Yang estava parado em silêncio. Depois de trazer Satanás com ele, disse-lhe para proceder exatamente como haviam discutido antes. Satanás perguntou confuso se Yeon-jae Yang estava falando sério, questionando se realmente valia a pena gastar uma credibilidade tão preciosa em algo que parecia completamente inútil. Yeon-jae Yang disse para ele parar de falar e começar. Sem outra escolha, Satanás obedeceu, a magia gradualmente se acumulando na palma de sua mão. Uma notificação do sistema apareceu informando que 8.000 pontos de credibilidade foram consumidos em troca de um equipamento obtido de Satanás. O item se chamava Asdelver, capaz de aumentar significativamente a velocidade de mineração e oferecer a chance de descobrir materiais de alta qualidade. Yeon-ji Yang olhou para o equipamento e deu um sorriso torto. A partir deste momento, era hora de ficar rico. A cena voltou para o mercado dentro do território de Mihal. Um jogador estava no meio da rua, anunciando em voz alta que estava comprando 20 minérios de ferro necessários para uma missão de mineiro a um preço baixo. Uma garota de cabelo verde próxima se aproximou e perguntou se ele estava fazendo aquela missão repetitiva e decepcionante de mineiro. Ela casualmente apontou que a tarefa mal oferecia algo além de um leve aumento na reputação com os mineiros e que entregar o minério de ferro era muito menos lucrativo do que vendê-lo diretamente. Depois de ouvir isso, o jogador decidiu imediatamente abandonar a missão. Não muito longe, os ferreiros Aiden e Kazin ouviram toda a conversa e Aiden resmungou com raiva que esses aventureiros não eram nada além de problemas, desperdiçando ferro valioso em lixo de baixa qualidade. Kazin concordou com a cabeça, reclamando que ninguém sabia de onde tantas pessoas tinham surgido de repente. Com todos ninguém sonhando em se tornar um mestre artesão. Ele suspirou e acrescentou que a senhora teria que intervir eventualmente, ou o território entraria em colapso mais cedo ou mais tarde. A estrutura econômica de Arcádia não era fundamentalmente diferente da do mundo real, girando em torno de produção e consumo, oferta e demanda em todo o continente. Cada região produzia especialidades de recursos diferentes, e os bens demandados pelo mercado mudavam constantemente com o tempo e as circunstâncias. Sob as condições econômicas atuais, o minério de ferro havia se tornado o recurso mais procurado, sem dúvida, e uma escassez a longo prazo havia silenciosamente elevado seu preço de 10 para 17 moedas de cobre. Como resultado, as lojas que dependiam da fundição de minério de ferro para fabricar equipamentos mal estavam empatando, e algumas já operavam com prejuízo. Um jogador após o outro começou a reclamar da falta de minério de ferro, já que o número esmagador de jogadores da classe ferreiro tornava cada vez mais difícil comprar qualquer quantidade. A insatisfação se espalhou lentamente entre os jogadores, e muitos começaram a se arrepender de sua decisão de se tornarem ferreiros em primeiro lugar. Naturalmente, algumas pessoas perguntaram por que eles simplesmente não mineravam o minério eles mesmos. Ouvindo essa pergunta, a maioria dos jogadores só conseguia trocar sorrisos de cumplicidade. Afinal, uma viagem de ida e volta entre as minas e a cidade levava mais de 2 horas. Além disso, a mineração em si não era fácil e o sucesso nunca era garantido.
No final, deixar os outros cuidarem da mineração enquanto se concentravam em reparos de equipamentos e proficiência de habilidades era muito mais eficiente. Mas nenhum desses problemas significava nada para ele. Enquanto a máquina em sua mão girava sem parar, notificações inundaram o painel do sistema, mostrando a aquisição de minério de ferro após minério de ferro, juntamente com vários minerais raros misturados. À medida que seu nível de mineração subia rapidamente, a velocidade de extração, a taxa de sucesso e as chances de descoberta de materiais raros aumentaram significativamente. Depois de trabalhar por um tempo, ele parou para descansar e verificou seu inventário. Só o minério de ferro sozinho já havia cedido 1000 unidades, fazendo os 8.000 pontos de credibilidade valerem a pena o custo. Enquanto ele estava descansando, Satanás se aproximou. Ele afirmou sem rodeios que uma única broca não era mais suficiente. Depois de pensar um pouco, ele havia identificado um equipamento extremamente poderoso. Com isso, Satanás tirou mais um artefato divino do nada e o jogou casualmente na frente dele. Ele recusou novamente sem hesitação. Totalmente ciente de que o verdadeiro objetivo de Satanás sempre for o mesmo, trocar esses itens pela credibilidade que ele possuía. Mais importante, depender de artefatos divinos como este seria essencialmente trapacear. E uma vez que chegasse a esse ponto, o jogo em si perderia todo o sentido. Satanás só pôde responder com uma profunda exasperação silenciosa. Ele então perguntou a Satanás o que ele estava fazendo mais cedo. Satanás respondeu com um sorriso torto, dizendo que talvez tivesse descoberto algo incrível, mas precisava confirmar antes de revelar qualquer coisa. Depois de olhar para o seu inventário, Satanás comentou que todo o minério do território inteiro combinado provavelmente não se comparava ao que ele estava carregando. Ele explicou que planejava minerar a mesma quantidade todos os dias e vender na cidade. E com várias missões de mineiro concluídas, sua reputação com os mineiros aumentou significativamente. Nessas condições, seria impossível não chamar a atenção da senhora. Enquanto isso, dentro do salão de reuniões da propriedade do Lorde, a mesa estava coberta de cartas exigindo entregas urgentes. Se a escassez de ferro não fosse resolvida logo, os mercadores provavelmente se uniriam e reagiriam, e cada carta piorava a dor de cabeça de Sam Mihal. Um de seus ministros se pronunciou, apontando que a raiz do problema era o enorme número de jogadores que haviam mudado recentemente para a classe de ferreiro. Como a maioria deles eram iniciantes, o equipamento que produziam era de baixa qualidade. E, mais importante, enquanto o número de ferreiros disparou, o número de mineradores não mudou em nada. Afinal, os jogadores simplesmente não estavam dispostos a fazer um trabalho tão indigno. Miel percebeu rapidamente que a raiz do problema estava nos jogadores de fora. E quando ele tentou tornar a mineração um dever obrigatório para todos ou priorizar as vendas de ferro para mestres artesãos, o juiz ao seu lado imediatamente apontou que tais medidas não eram permitidas pela lei existente. Justo quando ele estava coçando a cabeça em frustração, à beira de um colapso, um soldado de repente entrou correndo no salão e relatou um assunto urgente. Miu não tinha ideia do que estava acontecendo, mas no momento em que saiu, viu uma pequena montanha de ferro empilhada na praça. Antes que ele pudesse sequer processar o choque, a pilha inteira foi comprada à vista de todos. Depois de vender todo o minério, ele se esgueirou para um beco estreito próximo. Desta vez, ele ganhou um total de 5 moedas de ouro e 12 moedas de prata convertidas em moeda do mundo real. O total chegou a mais de 510.000. A mineração levou 3 dias inteiros, o que significa que ele estava ganhando cerca de 170.000 por dia. Isso era mais do que suficiente para cobrir as parcelas da sua cápsula de jogo, aluguel e mensalidades, mas ainda estava aquém do que ele tinha em mente. Parecia que ele teria que usar aquele método, afinal. Assim que o pensamento cruzou sua mente, alguém o chamou por trás e perguntou se todos aqueles minérios haviam sido minerados por ele. Ele ergueu o olhar e viu que não era ninguém menos que o próprio Sam Mihal. Ao mesmo tempo, uma notificação do sistema apareceu indicando que Sam Mihal havia se interessado por ele e que a afinidade deles havia aumentado. Ele simplesmente sorriu levemente, pensando consigo mesmo que a isca finalmente havia sido lançada. Depois de desfazer o sorriso, Eujia Yang perguntou o que ela queria com ele. Ela primeiro se apresentou, dizendo que seu nome era Miu e que ela era a senhora deste território. Ela então perguntou se Eujia Yang estaria disposto a tomar uma xícara de chá e conversar se ele tivesse tempo. Assim que ela terminou de falar, uma janela perguntando se aceitava o convite apareceu para Eujia Yang. Ele escolheu aceitar e foi prontamente levado para a propriedade dela. Mihal preparou pessoalmente uma xícara de chá para ele. Enquanto bebiam, ela perguntou quanto tempo ele levou para reunir uma quantidade tão grande de minério. Eujia Yang respondeu honestamente, dizendo que levou cerca de 3 dias. Ao ouvir isso, Mihal bateu na mesa e o questionou incrédula, perguntando como era possível minerar tanto em apenas 3 dias. Mas,
Após um momento de reflexão, ela considerou que os jogadores poderiam possuir habilidades especiais. Ela então perguntou se outros poderiam minerar a mesma quantidade de minério da maneira que Yeon-jae Yang fez. Yeon-jae Yang respondeu que era muito provavelmente impossível. Como se já esperasse essa resposta, Miul soltou um suspiro e pediu ajuda a Yeon-jae Yang para resolver a crise atual, explicando que o número crescente de aventureiros se reunindo aqui estava começando a desestabilizar a economia do território. Enquanto ela falava, uma notificação apareceu, sinalizando o surgimento de uma missão especial. Yeon-ji Yang abriu e viu uma missão intitulada Problemas do Lorde, que exigia que a produção diária de minério de ferro atingisse 100.000 unidades. A produção diária atual era de pouco mais de 30.000, exatamente o tipo de tarefa que ele estava esperando. Depois de ouvir toda a explicação dela, Yeon-ji-og resumiu para ela. Simplificando, ela queria que os jogadores fossem ativamente para as minas e começassem a minerar. Ele então garantiu a ela que encontraria uma maneira de resolver o problema. O sistema imediatamente confirmou e aceitou a missão em nome dele. Naquela noite, após sair do jogo e da cápsula, Yeon-jae Yang sentou-se em frente ao seu computador. Do ponto de vista do mundo real, o pedido da Lorde era na verdade fácil de resolver. O problema era que Arcadia ainda era um jogo, e um trabalho repetitivo e lucrativo sem diversão era algo que os jogadores nunca fariam de bom grado. No entanto, Yeon-jae Yang já tinha um plano. O primeiro passo era mudar completamente como os jogadores percebem a situação. Depois de trabalhar em seu computador por um tempo, ele criou um novo canal chamado Breaker Daily. A cena então mudou para uma escola no dia seguinte. Um garoto se aproximou e perguntou ao seu amigo, Eng-Zhu, se eles poderiam jogar Arcadia juntos mais tarde. Zhu Feng-Zhu ergueu o olhar com uma expressão desanimada e disse que não tinha mais intenção de jogar aquele jogo. Quando perguntado por quê, Zhu Feng-Zhu reclamou que no momento em que entrou no jogo como um novato, foi morto instantaneamente por algum açougueiro de novatos bizarro. Quando Unge entrou no jogo novamente no dia seguinte, descobriu que os Slims haviam ficado inexplicavelmente muito mais fortes. Após se reconectar mais uma vez, toda a vila dos iniciantes havia se transformado em uma zona de caça de nível 80, e ele foi morto mais de uma dúzia de vezes apenas tentando escapar. Ouvindo isso, o amigo rapidamente se adiantou para confortá-lo, dizendo que pelo menos ele havia chegado em segurança ao território de Miles e até conseguiu mudar sua classe para mercador. As coisas melhorariam aos poucos. Antes que ele pudesse terminar, Anju o interrompeu, dizendo que era exatamente por isso que se sentia tão frustrado. Não havia muitas opções de classe disponíveis no território de Miles. Então ele não teve escolha a não ser se tornar um mercador, apenas para acabar aprendendo um monte de habilidades bizarras de não combate, deixando-o incapaz de caçar. O amigo não sabia mais como confortá-lo, já que toda a maré de azar no jogo ultimamente parecia ter caído diretamente sobre Eng-Zhu. Então, de repente, ele se lembrou de um post que tinha visto mais cedo naquela manhã. Ele pegou o celular e abriu o fórum. Ele disse a Eng-Zhu que este jogo na verdade tinha mais maneiras de jogar do que apenas matar monstros e subir de nível. Enquanto falava, ele tocou em um vídeo postado por Yoon-Ji-Young intitulado Você também pode ganhar dinheiro em Arcadia. O vídeo começou dentro de um túnel de mineração e a voz de Yoon-Ji-Young surgiu enquanto ele cumprimentava casualmente os espectadores. Ele então apresentou o local como a caverna de mineração da Montanha Bien, explicando que o tópico de hoje era como ganhar dinheiro minerando minério de ferro. Assistindo a isso, Choi Yun-tak murmurou em confusão que a mineração não passava de um trabalho exaustivo e sem recompensa, e que era mais fácil simplesmente comprar materiais no mercado. No momento seguinte, Yeon-ji-Yang tirou uma bolsa de moedas na tela, mostrando os lucros que ele havia obtido no decorrer de uma única semana. Atônito, Choi Yun-tak exclamou como poderia haver tanto dinheiro. Parecia pelo menos centenas de milhares. O vídeo então continuou com Yeon-ji-Yang explicando que, com sua eficiência atual, ele poderia minerar cerca de 20 minérios de ferro por hora, o que se traduzia em aproximadamente 400 moedas de cobre com base nos preços recentes do mercado. Então, se alguém quisesse ganhar mais, a primeira prioridade era aumentar a proficiência em mineração. Fazer isso aumentava drasticamente a velocidade de mineração e as taxas de sucesso, além de aumentar as chances de obter minérios raros. Por exemplo, seu nível de mineração já havia alcançado nível 1, garantindo pelo menos um cristal mágico ou minério de nível diamante todos os dias. Choi Yun-tak ficou completamente sem palavras na frente da tela. Ele finalmente percebeu que as pessoas haviam descartado a mineração como um trabalho inútil simplesmente porque ninguém jamais se deu ao trabalho de upar a habilidade adequadamente. Em seguida, Yeon editou deliberadamente as filmagens reais da mineração, afirmando casualmente que o trabalho chato e repetitivo não valia a pena mostrar.
O vídeo pulou direto para a cena depois que ele completou uma troca com os NPCs mineradores, com Yeonji Jiang explicando que métodos para negociar com NPCs e aumentar a afinidade seriam abordados em vídeos futuros. Ele então revelou os ganhos daquele dia, uma moeda de ouro inteira junto com 82 moedas de prata. À vista daquela quantia de dinheiro, os olhos de Choi Yun-tak praticamente brilharam. Ele mal podia esperar a aula terminar para poder entrar no jogo e começar a minerar. Enquanto isso, o canal que Yeonji Yang havia criado se espalhou pelos fóruns como um raio. Na verdade, a maior parte do conteúdo do vídeo foi cuidadosamente selecionada. Alcançar esse nível de eficiência exigia um artefato de nível trapaça, assim como o dele. No entanto, ele habilmente cortou todas as etapas críticas de mineração que teriam revelado a dificuldade real. O que os espectadores viram fez parecer que qualquer um poderia ganhar dinheiro com facilidade. No final, o vídeo despertou a curiosidade de inúmeros jogadores, atraindo até mesmo um grande número de pessoas de fora que não planejavam jogar. Em pouco tempo, os NPCs mineradores por todo o jogo estavam completamente cercados enquanto os jogadores corriam para comprar equipamentos de mineração e iam direto para as montanhas. Quando Sam Mikhail ouviu a notícia, um sorriso há muito esperado finalmente apareceu em seu rosto. Ela nunca imaginou que aventureiros que antes se recusavam a minerar, não importava o que, agora o fariam de bom grado. E não eram apenas os ferreiros. Jogadores de quase todas as profissões se juntaram, levando-a a perguntar a Yeonji Yang que método ele havia usado. Yeonji Yang respondeu calmamente que não era nada notável. Ele havia simplesmente estimulado o desejo mais primitivo da humanidade. Mikhail perguntou qual era esse desejo primitivo. Yeonji Yang respondeu simplesmente, dinheiro. Uma vez que a mineração foi apresentada como lucrativa, as pessoas se voluntariariam para isso sem hesitação. Afinal, os aventureiros não passavam de oportunistas movidos a dinheiro. Mas como uma NPC de jogo, Mikhail não conseguia entender bem essa ideia. Mesmo sem entender completamente suas palavras, ela admirava genuinamente a capacidade de Yeonji Yang. Yeonji Yang disse a ela que isso era apenas o começo e que, para estabilidade a longo prazo, os salários dos mineradores precisavam ser reduzidos ao mínimo, permitindo que eles ficassem com uma parte do minério que extraíssem. Fazer isso não só aumentaria a motivação entre os mineradores existentes, mas também eliminaria os aproveitadores. E nesse momento, Mikhail finalmente entendeu, percebendo com espanto que tal abordagem era realmente possível. Yeonji Yang explicou casualmente que isso não passava de um sistema padrão baseado em desempenho, notando internamente quão pouco a Lorde entendia de economia, antes que Mikhail perguntasse imediatamente sobre os preços do minério de ferro, que já haviam ultrapassado 20 moedas de cobre. Yeonji Yang disse a ela para não interferir de forma alguma, deixando Mikhail visivelmente confusa. Ele explicou que, mesmo que os preços subissem ainda mais, aqueles que precisavam do minério ainda o comprariam. E para os artesãos de nível mestre, os preços atuais do ferro não haviam impactado verdadeiramente seus lucros. Na verdade, eles viriam os preços passados como absurdamente baixos, a própria razão pela qual ninguém queria fornecer minério em primeiro lugar. E se alguém reclamasse, poderia simplesmente minerar por conta própria. Depois de ouvir isso, Mikhail ficou em silêncio por um momento. Então ela caiu na gargalhada, dando tapinhas repetidos no ombro de Yeonji Yang, sugerindo até que ele se tornasse oficial financeiro do território. Yeonji Yang recusou, dizendo que sua jornada estava longe de terminar, o que fez Mikhail finalmente se lembrar que ele também era um aventureiro. Na verdade, Yeonji Yang estava esperando desde o momento em que entrou para que ela dissesse uma única frase. Finalmente, ela perguntou se havia algo que Yeonji Yang queria. Ao ouvir isso, Yeonji Yang pegou uma folha de papel que havia preparado há muito tempo e a entregou a Mikhail. Mikhail aceitou e perguntou curiosamente o que era. Yeonji Yang disse a ela que era uma proposta de projeto, garantindo que ela ficaria satisfeita assim que a lesse. Mikhail então abriu o documento e começou a revisá-lo. Yeonji Yang entendia claramente que o lucro que um indivíduo poderia obter sempre tinha um limite superior e para romper esse limite, era preciso unificar inúmeros indivíduos sob um único sistema, transformando-os em um coletivo. Após terminar a proposta, a expressão de Mikhail tornou-se visivelmente atordoada. Yeonji Yang sorriu levemente e perguntou se o plano a impressionou, afirmando que se ela estivesse disposta a oferecer 10% do lucro total, ele transferiria a propriedade total do plano para ela. Depois que os dois deixaram a propriedade do Duque, Satanás despertou subitamente de um pesadelo. Que o arrastou de volta para a Guerra Santa demoníaca de milhares de anos atrás. Ele estava suspenso bem acima das nuvens, de frente para um anjo que acabará de completar sua carga de poder. Segurando uma lança, ela avançou rapidamente e investiu diretamente contra ele. Satanás não recuou nem um pouco e colidiu de frente com o anjo.
Após uma breve troca de golpes, o anjo permaneceu pairando orgulhosamente no céu. Enquanto isso, Satanás percebeu que, após ser atingido, sua magia de cura havia falhado inexplicavelmente. Olhando para cima, ele reconheceu a arma na mão do anjo. Era o artefato divino Muspelheim, e ele a amaldiçoou internamente por trazer tal relíquia para a batalha. Naquele momento, o arcanjo Miguel apontou Muspelheim para Satanás e declarou friamente que o executaria em nome da justiça. O coração de Satanás deu um salto violento e, no instante seguinte, ele acordou do pesadelo. Ele percebeu instintivamente que devia ser porque aquela coisa estava por perto, despertando memórias de um passado distante. Naquele momento, Yeon-jeon caminhava pelas ruas da cidade com ele, onde grupos de jogadores podiam ser vistos formando equipes de mineração ao lado de barracas que compravam picaretas de ferro de alta durabilidade a preços premium. Recuperando o foco, Satanás perguntou o que exatamente estava escrito na proposta que Yeon-jeon havia entregado a Lorde mais cedo. Yeon-jeon respondeu que os humanos tinham um ditado: subir a montanha é fácil, descer não é. A mineração era muito mais complicada do que parecia à primeira vista. Mesmo com uma boa localização e progresso tranquilo, um jogador médio poderia minerar no máximo cerca de 10 minérios de ferro por hora. Quanto aos minérios raros, esses dependiam inteiramente de equipamentos de nível divino. Depois de ouvir isso, Satanás comentou que a mineração ainda não passava de um completo poço de dinheiro. Ele então perguntou curiosamente como Yeon-jeon planejava ganhar dinheiro a seguir. Yeon-jeon explicou que o cerne da proposta era vender licenças de entrada, essencialmente cobrando pelo acesso às minas e oferecendo empréstimos àqueles que não podiam pagar a taxa, para serem reembolsados com os minérios que minerassem depois. Satanás perguntou imediatamente quanto ele pretendia cobrar por uma única licença de entrada. Após uma breve pausa, Yeon-jeon disse que, como os jogadores não cairiam no mesmo truque duas vezes, o preço seria definido diretamente em uma moeda de ouro. O número quase fez Satanás desmaiar na hora. Na sua opinião, uma moeda de ouro era absurdamente caro. Nenhum humano jamais pagaria isso apenas para ter acesso à mineração. Yeon-jeon simplesmente disse a ele para esperar e ver, confiante de que as pessoas pagariam a taxa com prazer pela promessa de lucros massivos. Naquele momento, Satanás, o próprio rei demônio, olhou para Yeon-jeon e sentiu que ele era mais demoníaco do que qualquer diabo que já conhecera. Ele observou Yeon-jeon extorquir outros humanos sem o menor pingo de culpa, até mesmo transferindo descaradamente toda a culpa para as vítimas que foram enganadas. Satanás não pôde deixar de se maravilhar com isso. Apenas alguém como Yeon-jeon era digno de ser o mestre de um rei demônio como ele. Sentindo que algo estava errado, Yeon-jeon perguntou o que estava acontecendo. Satanás não respondeu diretamente. Em vez disso, ele disse que havia um lugar que queria que Yeon-jeon visitasse com ele. Ele prometeu que, contanto que Yeon-jeon o seguisse, não haveria perdas. Com isso, Satanás levou Yeon-jeon a um enorme portão de pedra nas profundezas de uma mina. Ele explicou que levou vários dias de esforço para finalmente localizar este lugar. No momento em que chegou à área, ele sentiu uma inexplicável sensação de familiaridade. Não foi até ele se aventurar mais fundo na mina que teve certeza de que já estivera ali antes. Yeon-jeon examinou os arredores e percebeu que a área estava abandonada há muito tempo. No entanto, o próprio portão de pedra estava impecável, sem mostrar um único vestígio de ferrugem ou deterioração. Satanás apontou para o portão, sinalizando para Yeon-jeon abri-lo. Yeon-jeon perguntou calmamente se ele era realmente capaz de fazer aquilo. Após receber a confirmação de Satanás, ele estendeu lentamente a mão em direção ao portão. Antes que pudesse sequer tocá-lo, uma notificação do sistema apareceu informando que as condições necessárias para levantar o selo não foram cumpridas e o selo não podia ser aberto. Uma notificação do sistema apareceu informando que relatar o espaço oculto dentro da mina Lorde concederia uma recompensa especial, além de desbloquear uma habilidade chamada Escavação de Artefatos. Depois de ler a mensagem, Yeon-jeon disse a Satanás que o portão estava protegido por um selo extremamente poderoso, um que ele simplesmente não conseguia quebrar. Satanás bufou de frustração e respondeu que foi precisamente por haver um selo que ele trouxera Yeon-jeon até ali. Yeon-jeon destacou que trazê-lo aqui era inútil, já que ele não possuía magia capaz de quebrar selos. Ouvindo isso, Satanás perguntou se Yeon-jeon realmente não sabia nada sobre o poder que possuía. Ele zombou, imaginando quem no mundo havia decidido entregar tal poder a um humano. Cada vez mais irritado, Satanás afirmou que mesmo que aquele poder fosse dado a algum maldito pirralho, ele ainda encontraria uma maneira de manipular e fazer uso dele. Ouvindo isso, Yeon-jeon sentiu sua irritação aumentar. Este demônio estava falando com ele com desdém, como se ele fosse um completo novato. Depois de desabafar por um tempo, Satanás decidiu ser direto e perguntou a Yeon-jeon o quanto ele realmente entendia sobre o poder dentro dele.
Yeon-jeong perguntou se ele se referia à confiança. Satanás confirmou sem hesitação. Satanás continuou explicando que o poder que Yeon-jeong possuía excedia em muito sua própria compreensão. Uma força capaz de superar as próprias leis naturais. Não era mera energia, mas um direito. Um poder criado para estilhaçar o equilíbrio do mundo. Algo que poderia ser deliberadamente empunhado para manipular e distorcer qualquer regra da realidade, tornando-o a coisa mais próxima da autoridade de um criador. Satanás então perguntou o que Yeon-jeong pensava que tal poder poderia realizar, sugerindo que ele já devia ter alguma ideia. Yeon-jeong ficou em silêncio por um momento. Ele então admitiu que ainda não sabia. Aquela resposta levou Satanás a um acesso de fúria. Ele gritou que a resposta era tudo. Contanto que Yeon-jeong quisesse, aquele poder poderia fazer absolutamente qualquer coisa. Somente depois de suportar dezenas de minutos das explicações acaloradas de Satanás, Yeon-jeong começou a compreender parte da verdade. Em essência, a confiança que Yeon-jeong possuía era o combustível essencial necessário para que seres como Satanás, entidades que transcendem a própria realidade, pudessem agir.